Meus irmãos, então vamos lá. Eu comentei com os irmãos aí, com as irmãs, quando a gente começa a falar sobre o processo da prosódia, processo anafórico, textos, incorporação de cena, narrador e personagem. Quando a gente está fazendo o momento da sinalização, tem Agora todo eu tô esse vendo. processo. Tá certo. Tem todo esse processo, tá? A gente vai usar o processo anafórico, o processo da prosódia, tudo isso vai depender do intérprete. Eu posso fazer uma sinalização simples e também posso fazer uma sinalização mais complementada. Essa sinalização complementada, ela precisa aparecer todos esses processos, tá? Incorporação de cena, expressão facial, expressão corporal, tá? Quando eu falo, o irmão testemunhando, vamos dar um exemplo de uma pessoa testemunhando. Irmãos, agradeço a Deus porque hoje eu estava muito triste. Eu posso fazer, exemplo, já vamos começar por aí, tá? Quando eu falo da incorporação de cena, às vezes tem muito intérprete que confunde incorporação de cena com cenário. Cenário é quando você coloca os seus personagenzinhos ali dentro da cena. Exemplo, Jesus estava aqui. Aí eu coloquei, eu estou começando a montar o meu cenário. Jesus está aqui, o povo está aqui em volta. Então isso aqui é cenário. Incorporação de cena é quando eu falar, então Jesus falou. Então Jesus ele falou. Aí eu vou começar a falar, sendo Jesus falando, certo? Aí, irmãs, eu vou destacar, tá bom, irmão? Eu vou destacar aqui para todo mundo aqui. Irmãs, e aí o que acontece? No momento que eu estou fazendo o processo da minha interpretação, eu tenho que me atentar nesta parte, mesmo que eu estou ouvindo o irmão falando, eu sou responsável por levar essa vida para os nossos irmãos surdos, tá? Então, no momento que eu estou levando a informação, só ampliar eu aqui, aí, acredito que ampliei para todo mundo agora, tá bom? Irmãs, então o que acontece? Quando eu estou fazendo esse processo, o irmão falou, irmãos, agradeço a Deus porque ontem eu acordei muito triste, muito angustiado. Eu posso fazer, irmãos, eu agradeço a Deus porque ontem eu acordei muito triste e também angustiado. Quando eu faço isso, eu fiz Libras. Só que aí eu fiz o quê? Ouvi e sinalizei. Ouvi sinal, palavra. Palavra, sinal. Palavra, sinal. E eu posso fazer o processo de incorporação de cena já nesse momento. Como que eu incorporaria a cena nesse momento? Eu falaria, irmãos, eu já começava com as minhas expressões. Aí eu pergunto, precisa exatamente eu fazer o sinal de triste nesse caso? Nesse caso não, porque eu já fiz assim, ó, que eu acordei, ó, triste. A minha expressão, mesmo se eu não usar o sinal de triste, ela vai aparecer que está triste. Por quê? Prestem atenção. Quando eu falo assim, ó, irmãos, agradeço a Deus porque eu acordei triste. Aí eu sou aquele intérprete que eu gosto, eu tenho alegria, eu sou motivado, todo momento eu quero expressar alegria. Então eu tô assim, ó. Aí não combina, não deu certo. Mesmo que eu tenha aquela alegria, mas vai ter momentos ali na hora da sinalização que eu tenho que pensar no que eu estou ouvindo. E o que eu estou ouvindo, eu vou imaginar cena. Vou imaginar o cenário. E aí depois eu vou fazer a interpretação. O que é esse imaginar o cenário? Exemplo, nós aqui CCB. Nós aqui CCB. Quando o irmão fala, agora chegou o momento de nós fazermos o quê? Da oração. Então todos nós vamos apresentar para Deus os pedidos de oração. Pedidos, aí entra o que eu quero mostrar para os irmãos. Se eu sou aquele intérprete que eu estou sempre assim, ó. Não é que é proibido, eu sou um intérprete, eu gosto de ficar muito alegre. Depende do hino lá, eu me empolgo, eu mexo com as mãos, embora nós CCB aí tenha uma doutrina, tenha um ensinamento. Porém, entendam que hino é uma coisa, palavra é outra. Eu não vou lá assim, ó, exemplo, um hino. Sou servo inútil a Deus piedoso. Eu vou estar lá, ó. Posso fazer a sinalização assim, mas se eu incorporar o cenário, aí o que eu fiz? Eu incorporei o cenário. Eu trouxe a informação no momento que eu estava sinalizando. Então é importante ter esse olhar também. Então quando eu falo que chegou os pedidos de oração a ser apresentado a Deus, o que eu vou fazer? Então chegou ó, pedidos de oração para apresentar a Deus. Aí eu vou fazer pedidos por enfermidades,
por tribulação, perdoa, por tribulação, por causa. Só que, irmãs, veja que eu estou falando uma coisa, mas eu estou expressando outra. Quem está enfermo e está feliz? Ninguém. Quem está angustiado e está feliz ou angustiado? Então veja que a minha expressão facial e corporal, ela tem que estar presente. E aí eu faço aqui a incorporação de cena. Eu faço essa incorporação de cena. Então, ó. Agora, aí eu mudei a expressão. Por quê? Porque daí, viagem, família, aí já é uma coisa mais neutra. Já é totalmente diferente no meio do processo. Então, o irmão falou assim, irmãos, quantos que estão aqui hoje, que está triste, está angustiado? Eu tenho que trazer, é diferente eu fazer. Aí veja que eu não estou falando para os irmãos de não ser sinalizar o sinal, sinal, sinal. Não é isso. Como o Gabriel está tentando mostrar, que quando eu vivo o que eu estou interpretando, eu levo uma clareza melhor. O surdo ele vai ver ali na hora que eu estou sinalizando. Deu para os irmãos entender? Irmãos, agora, embasando nisso que o irmão Gabriel está falando, tá? Antes de eu explicar toda a explicação que eu marquei aqui para os irmãos, eu quero primeiro fazer um exercício com vocês aqui, tá? Quem quer fazer uma interpretação aqui? Quem? Quem dos irmãos? Levanta a mãozinha aí, aí eu vejo um aqui e chamo para fazer a interpretação. Claro que não é para expor ninguém, a ideia é a gente compartilhar aí a sinalização. Exemplo, eu vou falar o que vai ser e a pessoa vai sinalizar pensando nessa linha de raciocínio que o irmão Gabriel falou, tá? O que eu vou falar? Aqui, ó. Ontem encontrei meu amigo e fiquei muito feliz. Quem quer interpretar esse pedacinho para mim? Ontem encontrei meu amigo e fiquei muito feliz. Vamos lá, a irmã Miriam Quintino. Irmã Miriam Quintino. Tem a irmã Miriam Quintino, a irmã fala. Isso, irmã Miriam Quintino. Vamos lá. Eu vou fixar a irmã para todo mundo aqui, tá bom? Então vamos lá, vou fixar a irmã Miriam para todo mundo, tá? Para todo mundo ver ela aí. Irmã Miriam, então vamos lá. A irmã vai sinalizar o que eu falei aqui agora, certo? Então, ó, ontem encontrei meu amigo e fiquei muito feliz. Isso. Aí o que a irmã Miriam fez? Tá, eu vou repetir aqui para vocês verem. A irmã Miriam fez que ontem encontrei meu amigo e eu, ó, feliz. Certo? Aí, irmãs, a sinalização que a irmã Miriam fez tá corretíssima, tá correta, tá? Porém, eu posso mostrar uma outra forma. Eu posso ficar preso no que eu estou ouvindo, mas também eu posso ficar preso na intenção da informação. Qual que é a informação da informação? Posso fazer isso. Eu fico livre para fazer isso. Porque ninguém falou para mim que eu tenho que só ouvir e sinalizar o que eu estou ouvindo. Eu posso mostrar o que eu ouvi. E quando o surdo, você faz para o surdo, exemplo. É isso que eu posso fazer. Eu posso fazer o sinal e também acrescentar sentido de informação. Sentido, dando sentido na minha interpretação. Claro que o que a irmã Miriam fez não está errado. Não está errado. Aí a gente fala que são escolhas de interpretação. E isso é escolha de interpretação. Muitos confundem, mas é escolha de interpretação. Às vezes sinal errado e fala, foi uma escolha. Não. Escolha é isso que a mamãe fez. Ela escolheu que ontem eu encontrei um amigo e eu feliz. Só que quando eu fiz tudo sinal, eu posso expressar o que eu estou falando. Então, ó. A felicidade. Eu fiz o sinal de feliz, eu expressei a felicidade. E eu abracei o meu amigo. Certo? Mas, irmão Gabriel, exemplo, irmãos, eu agradeço a Deus que eu fui na casa do meu pai. E lá eu encontrei meu pai, dei um abraço tão gostoso nele. Aí, pensando nisso aí, irmã Andréia Liberato que levantou a mão. Depois teve uma irmã também que levantou a mão. Vários levantaram a mão, né? Irmã Andréia Liberato, quem que é? Pode falar, irmã Andréia. Liga o som, irmã, senão eu não ouço a irmã. Perdão. No caso, você colocou eu.
Se eu não quiser usar eu ir direto, Interessante. amigo encontrar eu feliz. Isso também, também. Se eu fizer assim, ó. Aí eu também não preciso nem fazer isso. Porque quando eu E se eu falo. fizer também, outra possibilidade? Ontem, amigo, eu encontrei. Eu trocar. Sim, não, Tá errado ou tá certo? essa parte de inversão, você consegue fazer todas elas. O intuito do que eu estou comentando com as irmãs é que daí eu não preciso fazer o sinal de feliz. Eu posso expressar a felicidade e posso Sim. mostrar esse encontro sem fazer o encontro. Eu posso fazer o encontro. Que foi esse encontro. Ao invés de eu usar sinal de encontro e sinal de feliz, eu fiz. Ah, Aí eu mostrei como entendi. foi o encontro e qual foi a minha reação ao encontrar meu amigo. Então eu troquei Ah, sinal por reação. entendi. Essa foi a Entendi. ideia, trocar sinal por reação. Por quê? Porque os sinais todos nós já sabemos. Mas às vezes na Libra, quando o irmão está pregando muito rápido, às vezes não dá tempo de eu ouvir sinal, sinal, sinal. Eu tenho que pensar em estratégias. E aí na hora dessas estratégias, o que é mais viável? Eu saber tudo da Libras? Não, é eu saber estratégia, que daí eu consigo ter possibilidades de interpretações. Então quando eu falo que ontem eu encontrei meu amigo e eu fiquei muito feliz, eu só posso fazer que. Aí eu já comecei já mostrando a felicidade. Sim. Aí é visual pro surdo. Não é visual para nós, quando a gente vê o amigo e abraça. Aquela cena é você já tá vendo o que tá acontecendo dentro do cenário. Certo? Certo. Irmã, Abençoe. amém. A irmã. Tinha uma outra irmã que tinha levantado a mão a primeira vez. Quem quer fazer outra interpretação? Vamos lá. Tá? Irmãs, isso aqui é para a gente trocar informação. Não que o que as irmãs estão fazendo está errado, não é isso. Mas a gente precisa ver como que vocês estão pensando e a gente aproveitar e jogar aqui a nossa sinalização para vocês verem. Pode falar, irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth, pode ir. Vamos lá, então, irmã Elizabeth. Então, eu quero participar. Oi? Quero participar. Ah, a irmã vai sinalizar então? Entendeu? É só para participar da próxima interpretação. Sim, não, então é a irmã então. Vamos lá, vou ampliar você aqui e eu vou falar. Irmão Tá? Gabriel, Pode deixa eu falar. falar uma coisa rapidinho. Pode Na falar. congregação, a gente não pode fazer esses gestos assim, né? Não pode fazer gesto como, irmã fala. Abraçar. Não pode, né? Como é que a gente Pode. faz, então? Pode. Por que que não pode? Pode. Pode. Se eu estiver interpretando a intenção que eu vou diminuir, é que eu estou na aula, mas a minha intenção vai ser a mesma. O irmão Gabriel está explicando uma forma que eu faço no culto. Se as irmãs verem eu interpretando, vai ver o que eu estou falando aqui é o que eu faço no culto. Tá? Ah, Tem ok. intérprete que é agitado, tem intérprete que é devagar. No meu caso, irmãs, o devagar que eu estou falando, eu não estou falando de sinalização devagar, mas eu estou falando que tem irmãos que ele tem costume de ser mais compassado, tem intérprete que ele é mais agitado. Eu sou o tipo de intérprete muito agitado. Para mim é um É, defeito. Tem muitos que falam, ah, irmão Gabriel é bom, mas tem as críticas boas e as ruins. Eu sou muito é. agitado, certo? Só que com essa intenção daquilo que a irmã comentou agora, eu posso fazer isso aqui, irmãs. Prestem atenção. Imagine eu no culto. Eu estou lá interpretando e vou fazer isso aqui, ó. Isso eu posso fazer, Pode. certo? Porque assim, irmãs, a gente fica acostumado só palavra sinal, palavra sinal. Ontem eu encontrei meu amigo e eu muito feliz, ou eu feliz. Ou faz essas inversões igual a irmã Andréia comentou, de você inverter algumas coisas. Porém, eu não inverti sentido, eu dei o mesmo sentido, só que eu sinalizei tudo. Tá? Então, não é que sinalizar está errado, claro que não. Quem usa gramaticalmente, usa a gramática. Porém, entendam assim, que cada um desfruta de um lado. Eu desfruto muito do lado imagético. Eu gosto de mostrar com imagem. Para mim, mostrando com imagem, o surdo ele fica olhando assim, ele fica assim, ó. E você consegue focar o surdo só para você. O surdo ele não consegue se distrair, porque ele sabe que uma distração ele perde uma coisa. Agora quando eu fico palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal, o surdo ele começa a fazer isso aqui, ó. No culto, depende do surdo, ele começa a dormir. Agora quando você começa a sinalizar mostrando, o surdo ele fica assim, ó.
E às vezes ele fica compartilhando com você também. Ele, não pode, não pode. Dependendo da sinalização, ele também começa a debater, que é o que eu vou mostrar para os irmãos daqui a pouco. Irmã Beth, vamos lá. Irmãs, falando de escolha de interpretação, eu vou falar uma sinalização, falar aqui, a irmã Beth vai sinalizar agora, certo? Irmã Beth, hoje de manhã, eu acordei muito angustiada e triste, chorando bastante. Vamos lá, então, ó, hoje de manhã, eu acordei muito angustiada e muito triste, chorando bastante. Isso. Aí, irmãos, a irmã Beth fez a sinalização, certo? A irmã Beth fez a sinalização, que hoje, se eu tiver errado, ela me corrige, tá, irmã Beth? Hoje, de manhã, eu acordei, ou acordei, ela usou esse acordei, angustiada e triste, e chorando, tá? Então, o bastante ou chorando, tá? Posso fazer essa sinalização? Posso. Eu fico livre para fazer essa interpretação. Ficou uma interpretação boa. Aí, eu posso também, irmã Beth, sentir a informação. Faz de conta não, o intérprete tem que fazer como se fosse ele. Como se fosse você, tá? Como se fosse você. Irmã Neuza, desliga o microfone da irmã aí. Eu tô tentando desligar aqui, mas não tô conseguindo. Porque ele tá fazendo microfonia. Irmã Beth, agora a irmã vai pensar diferente. A irmã vai pensar diferente. Essa Libros que você está fazendo, você já está acostumada a fazer sempre, certo? Mas agora você vai pensar diferente. Como que você vai pensar? Você vai pensar, imaginar o cenário. Você vai imaginar que você acordou ali, ó. Eu acordei, mas o que eu acordei, irmã Beth? Olha aqui. Acordei triste. E o meu corpo, que é a expressão não manual, que é o meu corpo, o que vai acontecer? Desanimei. Tá certo? Eu já desanimei. E aí no momento, tá, tem o irmão João, é surdo, né, irmão João? Isso. Tá, eu vou tentar sinalizar aqui pra você entender também, tá bom? Você desculpa, tá bom? Ah, sim, a esposa também é intérprete, tá ouvindo? Ah, tranquilo. Aí eu vou sinalizando um pouquinho aqui, mas ela dando pra ver, tá bom? Irmãos, então o que acontece? No momento que eu estou sinalizando, o que é importante? As expressões faciais e corporais. O meu corpo, ó. Precisou fazer sinal de triste? Não. Aí o chorar, irmã Beth, vamos falar do sinal de chorar. São escolhas de interpretação, são escolhas. O que eu posso fazer? Se eu não uso óculos, eu posso fazer isso aqui, ó. Aí eu falo para as irmãs, é proibido eu fazer isso lá no culto? Não. Quanto mais próximo chegar para a visualização para o surdo, melhor. Bem melhor. Então, eu posso sinalizar tudo, mas eu acho mais bonito, melhor, quando o intérprete ele sinaliza e ele pensa, se preocupa. No início é difícil sim, irmãs, é verdade, é difícil no começo. A gente conseguir associar o que está ouvindo com o que está interpretando. São 3, 4, 5 coisas para mim memorizar e sinalizar ao mesmo tempo. Então tem sentimento, tem as expressões faciais, tem as expressões corporais, tem o processo anafórico, virei para o lado direito, virei para o lado esquerdo, tá? Lembrando dessa parte do processo anafórico, que é o que a gente vai falar também. O olhar, né, o direcionar do olhar, que o irmão João comentou ali, ó, olhar do personagem, tá? Então, quando eu falei nesse caso, que eu acordei chorando muito, a primeira coisa que tem que vir na minha mente, quando eu começo a interpretar, primeiro que vai funcionar é a minha expressão. Porque se eu fizer... não combina, não dá certo, não vai ficar legal a interpretação. É importante eu lembrar do quê? Que quando eu estou sinalizando, as expressões ela tem que estar junto, o meu corpo tem que estar junto. Então o que eu vou fazer? Precisou fazer sinal de eu? Não. Olha o beiço, o tamanho. O meu é grande mesmo, mas vocês vão fazer o beiço, ó. Ó. Aí entra um detalhe, tá? Mas, Mambete, não que esteja errado, tá? Irmãs, não entendam como interpretação errada. A gente está passando dicas aí para que o vocabulário aumente, e isso é dica para os irmãos aperfeiçoar e evoluir, ó.
ter mais fluência na hora da sinalização. Então é importante as irmãs ir pegando todos os conselhos, tá? Então, ó, esse aqui é sinal de copiar e esse aqui é sinal de modelo, tá? Então, ó, a pessoa é modelo. No caso, modelo, tipo, o nosso modelo é Jesus. Então é esse sinal aqui. Agora nós precisamos copiar Jesus, que é tipo fazer igual. Então é fazer igual. Agora esse copiar também é o fazer igual, mas no sentido de tipo assim, ó, ele é o único modelo. Eu sou modelo de vocês? Não. Só Jesus, ele é o verdadeiro modelo. Então vocês, ó, copia ele. Certo? Vamos lá. Quem agora quer voluntariar? Quem quer voluntariar para interpretar agora? Mais um aluno. Vamos lá, mais um. Quem quer levantar a mãozinha? Quem quer levantar a mãozinha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e... Cadê os alunos? Cadê os alunos? Irmã Andréia Liberato. Vamos lá, irmã Andréia, irmã. Peraí que eu vou... Depois a irmã Nivalda. Depois a irmã Nivalda. Vamos lá, irmã Andréia. Cadê? Fala um oi pra mim aí, pra mim poder ver onde você tá. Ah, achei. Irmã Andréia, vamos lá. Vou ampliar a irmã pra todo mundo aqui. Então, vamos lá, irmã Andréia. A irmã vai fazer a sinalização aqui agora. Ó. A gente vamos lá no livro de Mateus. Vamos falar de palavra agora. Tá? Nós vamos falar de Mateus no capítulo 5, onde fala sobre as beatitudes, certo? Nessa palavra, num versinho dela lá, fala assim, ó. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Como que a irmã sinalizaria isso? Claro que aqui eu sei que a irmã sabe um monte de sinal, não é isso. Mas lembrando na linha de raciocínio que o irmão Gabriel está comentando aqui agora, de expressar, incorporar cena, viver o momento. Se você fosse Jesus, vamos fazer de conta que você é Jesus, porque nesse momento eu tenho que falar que Jesus estava explicando o quê? E aí Jesus vai incorporar aquele cena. Você vai ser Jesus falando, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como que a irmã sinalizaria, lembrando de toda essa dica que o irmão Gabriel passou aqui agora? Isso, só sinaliza. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso, correto. Irmãs, a irmã André, ela fez assim, ó. Que bom ou bem-aventurado também é feliz, tá? O feliz ou bom é a pessoa que chora porque Jesus consola, certo? Posso usar essa sinalização, certo? Porque tá correto o sinal. Porém, irmãs, lembra que eu falei do chorar? Eu posso usar uma estratégia. Exemplo, ó. Aqui, ó. Consola. Ó. Aí é diferente, eu tenho que mostrar a ação. E a ação está na minha expressão. Porque quando eu falo que bem-aventurado é a pessoa que chora, aí o narrador. Aí eu volto a pessoa e consola a pessoa. Eu posso dizer, chorar não mais. Posso fazer, tá? Mas por que o irmão Gabriel está falando isso, irmãs? Porque às vezes a gente fica preso só em sinal. Ouvi uma palavra quer jogar sinal, ouvi uma palavra quer jogar um sinal. E muitas vezes eu ouço a palavra, imagino a palavra. E aí depois eu sinalizo. Aí fica muito mais legal, fica mais bonito, fica perfeito. Aí o surdo ele vai olhar lá e falar assim, olha, perfeito, porque eu consegui visualizar. Ele conseguiu perceber nas minhas mãos, nos meus gestos, no meu corpo. Mas do jeito que você fez agora, até parece que esse consola que eu fiz não combinou. Não, O seu sim, parece mas... que ficou... Não sei, parece, assim, eu vendo agora, parece que não combina. A gente sempre usa isso, mas parece que agora a gente abriu a mente e falou, nossa, mas não combina. Porque se é Jesus que consola, esse consolo aqui não parece que é de choro. O senhor já está falando de choro, né? Isso. Aí, o que eu posso falar? Também eu não posso alegar para a irmã e falar assim, não, que você escolheu tá errado. Porque a gente faz isso na hora do desespero ou da sinalização. Mas a ideia não é corrigir, falar, irmã, tá errado, não usa. Porque na hora, se eu for mentiroso, o senhor me cobra. Na hora a gente vai fazer assim, ó, que feliz é a pessoa que chora porque tem consolo. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é consolo de consolo. Não é um consolo tipo assim, para de chorar. Eu posso pensar muito mais longe ainda. Feliz é a pessoa que chora porque Deus, ele, ó,
que eu fiz isso, irmãs? Olha aqui. Calma, filho, calma. A gente não consola a pessoa assim, quando a pessoa está chorando, a gente encosta o ombro, a cabeça da pessoa no ombro aqui. Então isso é visual também. É visual. E aí, a ideia aqui da aula não é discordar do que os irmãos estão fazendo, porque na hora da sinalização a gente erra bastante, sim. Mas hoje aqui o irmão Gabriel quer mostrar para os irmãos que às vezes eu uso o sinal abusivamente e às vezes aquele sinal ele não está combinando com a sinalização. E como a irmã Andréa comentou, ela sentiu que não ficou legal. Eu não posso chegar e falar, André, não, eu não aceito. Porque a gente vai fazer às vezes na correria. A gente vai usar esse sinal de consolar. Aqui para frente, pode ser que vocês não façam mais esse de consolar por causa de choro, porque o irmão Gabriel está explicando aqui agora. Mas pode ser que se eu ouço já e sinalizo, eu caio nesta parte de usar sinal que às vezes não encaixa, não dá certo, não está combinando com a sinalização. Tá certo? Mas veja que eu posso trazer a vida. Então a gente está falando de interpretação de sentido, tendo um sentido, dando uma clareza para o surdo ver e entender e compartilhar o que você está falando. Tá? O falar é sinalizar, tá certo? Então vamos lá, ó. Falando agora um pouquinho, irmãs, vamos pular um pouquinho, senão não dá tempo. Daqui a pouco dá meia-noite, nós está aqui. Né? Vamos ver, antigamente tinha uns alunos animados. Né? Tinha umas irmãs, quando eu trabalhava na Rio Plastic, né? A irmã Neide, várias irmãs que estão aí, elas entravam meia-noite e ficavam até 2h30, que era o horário que eu fazia café, elas ficavam até 2 horas da manhã. Um dia eu fui tomar café, era 1 hora da manhã, estava estudando. Quando eu entrei, nossa, o Gabriel chegou, eu falei, não, irmão, eu tenho que tomar café. Não, irmão, ensina nós aqui rapidinho, depois o irmão vai tomar café. Era 1h20, terminamos, era 2h30. E o rapaz, Gabriel, o seu horário já deu, filho. Nem café eu tomei aquele dia. E 2h30 as irmãs ali estudando. Então, irmãos, é bom, é importante quando vocês têm uma oportunidade de estar aqui agora, aprendendo, evoluindo um pouco. E a ideia é a gente conquistar a fluência, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar as estratégias, vamos pensar um pouquinho antes de sinalizar, vamos tentar trazer essa parte de expressão corporal, facial, que isso vai ajudar muito, vai enriquecer. E a mente suas, ó, vai ficar muito mais evoluída, tá bom? Irmãs, mais uma irmã tinha levantado a mão, foi uma irmã Nivalda, isso, irmã Nivalda? A irmã quer interpretar, minha irmã? O que eu vou falar agora, tá? É assim, irmãos, vamos lá que, claro, né, a ideia é que quando eu falo para as irmãs que eu mudaria a sinalização não é no fato de humilhar ninguém, pelo contrário, tá? É no fato das irmãs verem que vocês têm outras possibilidades, tá? É o que eu falei, vocês vão ter outras estratégias, vocês vão ter várias opções para vocês fazerem as sinalizações, tá bom? Então vamos lá, irmã Nivalda, o que eu falar aqui, a irmã vai sinalizar, tá? Essa eu já fiz em alguma das aulas que eu dei em aulão aí, mas vamos ver como que a irmã vai se sair. Ó, ontem eu encontrei meu amigo. E eu fiquei muito feliz. Mas o meu amigo estava muito triste. Isso. Aí vamos lá, irmã Nivalda. Claro que, pelo que eu percebi, a irmã está na sinalização. Isso é bom, eu gostei. Né? A irmã está começando, mas a irmã já foi se desafiando, fazendo a sinalização. Isso aí é muito importante. Tá? Irmãs, no caso, a irmã Nivalda ela fez que ontem, né, eu encontrei o meu sinal amigo. Certo? Isso que a irmã fez, sinal amigo. E encontrei meu amigo e conversei com meu amigo e ele, o amigo, estava triste. Certo? Porém, nesse momento aí, Manivaldo, o que vai acontecer? Eu vou usar o processo anafórico. Tá? Quando eu falo que apareceu outro personagem, prestem bem atenção, irmãos. Quando eu falo que apareceu outro personagem, eu, na verdade, sempre que eu começo uma interpretação, prestem atenção que isso aqui é uma dica para a vida dos irmãos aí. Eu nunca vou começar sinalizando para frente. Eu sempre vou jogar lado direito ou lado esquerdo. Por que eu vou sinalizar o lado esquerdo ou o lado direito? Exemplo, quando eu expliquei que ontem eu encontrei um amigo e eu abracei o amigo ali, que foi o que eu fiz, né? Abracei o amigo. Mas ele, o amigo, ele, ó, triste. Aí o que eu fiz? Processo anafórico. Aqui sou eu, aqui é o amigo. Aqui sou eu, aqui é o meu amigo. Isso. Aí eu posso fazer aqui.
posso apontar ele também. Aí eu usei Deixius. Eu apontei, apontamento de personagem. E aí eu coloquei ele do outro lado. Eu não fiz ele aqui na minha frente. Por que eu não fiz ele aqui na frente, irmãs? Prestem atenção. Porque se eu ponho meu amigo aqui, eu sou esse aqui. Eu sou esse aqui, o amigo é esse aqui. Se o amigo for falar alguma coisa pra mim, como que ele vai ter que falar? Daqui pra cá. Aí que eu tenho que fazer? Isso aqui. Então por que o irmão Gabriel já colocou eu falando daqui pra lá e o amigo do lado de lá? Porque se eu perguntar, exemplo, se eu perguntar, você amigo, por que você tá triste? Eu tô triste porque minha mãe tá doente. E aí eu expliquei, só que fazendo essa parte da incorporação de cena e processo anafórico. Eu trouxe o personagem à vida, tá certo? E se aparecer mais um personagem aí, irmão? No caso, se aparecer. Exemplo, presta atenção que se aparecer outro personagem, que é uma das dúvidas mais frequentes. Presta atenção. Quando eu tô falando, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu falo assim, ó, eu encontrei, vou fazer o simplesão para as irmãs entenderem essa parte, porque daí aqui agora a gente está falando de um outro processo. Ontem, encontrei um amigo, abracei o amigo e eu perguntei para ele, por que você, amigo, você está triste? Então o narrador vai falar, então o amigo falou, eu estou triste porque minha mãe está doente. Calma, eu vou orar e Deus vai ajudar. A mãe sua, ela vai ficar liberta, tá bom? Fique em paz. E aí o narrador que vai falar, que vai chegar a terceira pessoa. Exemplo, Andréia. Então, a mãe do amigo chegou. Quando eu falo que a mãe do amigo chegou, eu posso chegar da direita, da esquerda, posso chegar da direita. Vocês vão entender que o cenário vai acontecer o quê? Prestem bem atenção que eu vou desenhar para vocês entenderem, tá? Vou ter meu instrumento aqui para vocês. Da frente nunca, ela não pode vir da frente. Eu não colocaria da frente porque a mãe vai falar e se os dois responder? Exemplo, o que eu vou fazer? Olha aqui, aqui está o amigo, aqui está eu. Então o cenário que eu fiz foi isso aqui, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Quando eu falo, então a mãe do amigo chegou, da onde que a mãe apareceu? Eu posso pôr do meu lado direito, então a mãe apareceu do lado direito. E os dois vão estar de que lado? Do lado da mãe, do lado esquerdo. Os dois vão estar do lado esquerdo para a mãe. Nesse caso aqui, o que eu optei? Ao invés de eu fazer que aqui tinha uma pessoa, que aqui tinha outra, que aqui tinha outra, eu não fiz esse cenário, eu fiz incorporação de cena. Quando eu falei, exemplo, eu vou dar um exemplo mais simples. Eu tenho 2 amigos. Esse aqui é Pedro, esse daqui é João. Os dois estão conversando. Então, esse aqui que é o Pedro, ele falou, a paz de Deus, tudo bem com você? João, tudo bem? Então João respondeu, amém, tudo bem. Amém, tudo bem. Então aqui o estudo ele vai entender que aqui é Pedro, que aqui é João. E aí, irmãos, aqui eu sou narrador. Que momento que o narrador ele vai entonar? Quando eu falo assim, ó, paz de Deus, tudo bem com você, João? Tudo bem? Saúde, está tudo ótimo? Amém. Pedro, tudo bem e você? A minha saúde está ótima, mas a minha mãe está doente. E aí fala, o irmão vai falar, então chegou o primo de Pedro. Vou dar um exemplo. Chegou o primo de Pedro e cumprimentou os dois com a paz de Deus. Aí o que eu vou fazer? E aí o que eu fiz? Pedro e João estavam aqui. Só que quando o primo chegou, eles estavam aqui. Ó. Eu fiz isso aqui com o meu cenário. Aí, o que vai acontecer? Acredito que a pergunta maior é o quê? Se eles do lado de lá responder. Exemplo, então Pedro respondeu amém. E João também respondeu amém. Por que eu fiz? Então Pedro respondeu amém, João também amém. Ou os dois respondeu amém. Por quê? Porque Pedro e João vai estar do lado esquerdo. Porque o primo chegou do direita. Posso fazer também o primo chegando do lado esquerdo para o lado direito. E na visão dos dois, ele vai estar onde? De que lado? Do lado de lá. Exemplo, irmã Andréia, quando você chega num local, vou dar um exemplo, tá aqui os dois irmãos conversando, tinha 2 pessoas conversando. Aí você veio daqui do lado direito, você tá olhando os dois de que lado? Do direito. Tá vendo? Os dois não estão lá do lado esquerdo? Os dois. Os dois estão do lado esquerdo quando chega o terceiro personagem. Quando tem só 2 personagens, é lado direito e lado esquerdo.
Quando chega o terceiro, de que lado que o terceiro veio? Ele veio da direita para a esquerda? Ele veio da esquerda para a direita? É isso que vai acontecer. Deu para a irmã entender, irmã Andréia? As irmãs entenderam? Tá? Então, quando a gente faz incorporação de cena, é isso. Se tá um aqui, o outro aqui. Ah, tenho dois amigos. Esse aqui é Pedro. Aí eu vou por lá. Ó. Esse aqui é Pedro. Esse aqui é João. Deixa eu empinar aqui meu patati aqui para vocês verem. Deu ruim. Eu apoiei no meu copo d'água e derrubei tudo aqui. Ó, irmãs, vamos lá. Ó. No caso, na hora que eu faço aqui a montagem de cena, tá? Deixa eu só secar aqui por causa do meu caderno e do notebook aqui, tá? Ó, irmãs, na hora que eu faço o cenário, na hora que eu monto o cenário, e aí, o que eu vou fazer? Prestem atenção. Na hora que eu chego no lugar, tem uma pessoa que está aqui, um do lado direito e do lado esquerdo. Quando eu chego, a minha visão, quando eu estou olhando a pessoa, qual que é? Do meu lado direito para o lado esquerdo. Se eu cheguei da minha esquerda para a direita, a visão que eu estou tendo do Pedro e do João é do lado de lá. Então, na hora que eu estou fazendo a montagem de cena, ou a incorporação de cena, se eu fizer que eu tenho dois amigos, esse daqui é Pedro, esse daqui é João, então Pedro ele falou, aqui eu fiz incorporação de cena. Eu fiz incorporação de cena nesse momento, tá? Então eu peguei e falei, ele falou, Deus, tudo bem com você? A família, tá tudo em paz? Então João respondeu, amém, tudo bem. E a sua família, tá tudo bem? Então a mãe de Pedro chegou, falou, ô, Pedro, vem cá. Então Pedro respondeu, mãe, já vou. Mãe, espera um pouquinho, porque eu vou despedir aqui do João, tá bom? Espera um pouquinho. João, tchau. Aí o que aconteceu? A mãe tá aqui, Pedro tá aqui e João tá aqui. Eu tô sendo um dos personagens no momento do cenário, certo? Deu para entender, irmãs, até aqui? Tá? Minhas irmãs, vamos lá então. As irmãs, perdoem aí, eu fui apoiar no meu copo d'água aqui. O copo caiu tudo aqui, tá tudo molhado aqui, mas o tempo que eu for perder secando aqui, eu só vou passar um paninho aqui onde eu molhei, senão depois fica tudo enxugado aqui. Irmãs, então vamos lá. Vamos fazer mais uma cena aqui, tá? E aí depois a gente... eu termino de explicar aqui o processo que eu tinha anotado aqui para me passar para as irmãs aí, para não ficar muito tarde para vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Mais alguém quer fazer a interpretação? A irmã Lu, vou falar Lu que é mais fácil, eu confundo um pouco o nome da irmã Lu. Irmã Lu, vamos lá então, a irmã que vai interpretar agora, tá? O que eu falar aqui, a irmã interpreta para nós aí. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o papel aqui. Ó, vamos lá então, ó. Ontem eu acordei e quando eu olhei no chão, eu olhei uma cobra e eu me assustei. Então eu gritei, bem, me ajuda. Isso. Aí, vamos lá. Nesse caso aí, o que a irmã fez ficou legal. Ficou bem estruturado, tá? Aí a única coisa que eu vou pedir pra irmã, tenta trazer um pouco mais, tipo, do susto. Como que você assustou? Ou como que você assusta? Você não assista assim. Como que você realmente assusta? Como que a irmã se assusta com alguma coisa? Imagina você se assustando. Isso, mas aí você... Ó, isso, tá? Claro que como o Gabriel tá aqui fazendo, é forçando um pouco, vocês fazem um pouco mais, tá? Porque daí depois chegar lá, vocês vão fazer um pouco menos, mas vai ficar legal também, vai ficar bom, tá? Então, exemplo. E aí lembra que eu falei, bem, me ajuda? Quem que era o bem? O esposo. Isso, era o esposo. E aí, o que eu vou fazer nesse momento, ó? Posso fazer esse sinal aqui também que é de cobra, que é de serpente, cobra ou cobra, tá? Mas aí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou expressar. Lembra que eu falei para as irmãs trazer a realidade? Posso fazer isso também. Porque cada um tem uma reação. Por isso que eu falo que daí as escolhas, elas são livres. Porque tem um que se assusta, grita. Tem uns que
E aí cada um tem uma forma de sentimento, de expressar o que está sentindo naquele momento. E o legal, na hora que a gente está fazendo a sinalização, eu posso dizer, irmãos, eu agradeço a Deus que eu estava andando de noite, e de noite, irmãos, eu vi um homem todo encapuzado, estava muito escuro, e eu fiquei com muito medo. Aí nesse caso, eu posso fazer o quê? Aí como que é o medo agora, irmãs? Aí aqui, ó. Já não é aquele medo de gritar. Já é aquele medo tipo assim, ó. De tipo assim, ai meu Deus, e agora? Aí a gente entra naquela parte do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lembra do sinal? Aí eu vou fazer isso. Então dentro da palavra também eu posso trazer isso. Então mesmo num lugar perigoso. Lugar perigoso eu vou fazer. Não, se é perigoso, é perigoso. Perigoso. Medo. Veja que eu não usei sinal de medo, eu expressei o medo. Aí eu expressei medo. Medo não. Tá? Então veja que dentro da palavra eu também posso trazer essas interpretações, essa incorporação de cena, tá? E aí, no caso, tá? Vamos lá, mais alguma irmã quer fazer a sinalização? Vamos lá, irmãs, para nós não dormir, para vocês não ficarem provadas aí com a aula. Vamos lá, mais alguém? Eu daqui a pouco vou ter que pegar água, né? Porque a minha caiu tudo aqui no chão, ó. Sobrou nada da minha água. Irmãs, vamos lá, mais alguém quer sinalizar? Mais alguém? Vamos lá, alguma irmã que não sinalizou ainda e que quer sinalizar? Vamos lá, levantem as mãozinhas, vamos lá. Mais alguém? Vamos lá, irmãs, vamos lá, vamos participar. Isso, irmã Elineide. Vamos lá, minha irmã. Irmã Elineide, tudo que eu falar aqui a irmã vai interpretar, tá? Eu vou ampliar a irmã aqui também, tá? Deixa eu só ampliar você aqui. Cadê que a irmã sumiu pra mim? Pera aí. Irmã Elineide, vamos lá, a irmã que vai interpretar agora, tá bom? Então, ó, tudo que eu falar, a irmã vai interpretar aí. Então, ó, lembrando que agora eu vou falar um trecho de palavra. Vamos treinar um pouquinho de trechos de palavra. Lembrando da informação que o irmão Gabriel falou, eu quero que você incorpore a cena. Você não me mostra a cena. Eu quero que você incorpore o cenário. Aqui eu vou falar de Ana. Eu vou falar de Ana. Eu quero que você seja Ana. Eu quero que você seja Ana, tá? Então eu vou falar aqui para a irmã e tudo que eu falar eu quero que você se incorpore como se você fosse Ana, tá bom? Então vamos lá, minha irmã. Então, irmãos, Ana, ela começou a orar e começou a rogar e suplicava, pedia e dizia: Senhor, me dá um filho, Senhor, eu quero um filho. E esse filho tem que ser homem, Senhor. E eu te prometo que se tu me der estes filhos, Senhor, eu te entregarei ele para te servir para sempre. Isso, vamos lá. Claro que quando a gente chama um aluno, ele fica tenso. Tá, irmã Lineide? A irmã ficou tensa, bastante tensa no momento da sinalização. Deu para sentir aí que a irmã ficou bastante tensa, tá? Mas é legal, é bom tentar sinalizar, tá? Claro que a gente fica preocupado, todo mundo tá olhando, né? O irmão Gabriel depois ele vai falar alguma coisa, mas não, a ideia aqui não quero, tá? Deixar ninguém a menos, não é isso, tá? A ideia é ver como que vocês estão fazendo e dar dica de como que vocês podem fazer melhor, tá? No caso, a irmã vai fazer de novo. Só que dessa vez eu quero que você seja tipo Ana. Aí isso é incorporar. Aqui nós vamos fazer, tá? Eu quero que vocês façam o máximo aqui lá no culto. Às vezes pelo acanhamento, pela vergonha, a gente vai fazer menos. Mas se eu deixar passar 30, vocês vão apresentar 5. Eu quero 100 para pelo menos vocês fazerem 50, 25, 35, tá bom? Então vamos lá então de novo. A irmã vai incorporar. Eu quero ver essa vida. Eu quero ver a Ana implorando. A minha cara de Ana. Não a Ana assim, ó. Não, a Ana não estava séria, ela estava chorando de amargura. E aí eu posso usar esse sinal aqui também, irmãos. Ó, prestem atenção. Ana, ela estava, ó, chorando e ela, ó,
Lembra que eu falei de usar um pouco o corpo? Vamos usar um pouquinho o corpo, irmãs? Vamos usar um pouquinho o corpo pra vocês, tá? Vocês vão fazer que nem eu. Quando termina a interpretação, lá, quando você chega em casa, tá com dor no corpo inteirinho, porque não para. Tá? É uma interpretação mais ativa, tá? Claro que cada um, irmãs, entenda, cada um tem uma forma, mas o que o Gabriel quer é você descontrair e deixar o surdo, tipo assim, ele te olhar assim e falar assim, nossa, esse aí é o cara, essa aí é a irmã, ela interpreta muito bem, não que vai desfazer dos outros, não, porque isso não existe, tá? Mas eu acho que quando a gente tira daqui, eu acho que fica muito mais bonito, tá? Tem uma estrutura, tem uma estratégia, tem uma ordem, tem uma regra, tem uma decência, tem, mas quando você deixa sair daqui, sai muito melhor, tá bom? Então, irmã Elineide, deixa sair daqui, esquece de todo mundo, só tá o irmão Gabriel aqui, eu e você, tá? Então a irmã vai se soltar, você vai imaginar que você quer esse filho e que você está suplicando, mas com amargura de alma, porque Ana estava com amargura de alma. Ela estava muito triste. Então você tem que expressar a tristeza, tem que expressar a angústia e o sentimento de Ana. Vamos trazer todo esse sentimento para você agora? Então vamos lá. Então Ana, irmãos, começou a chorar. E na sua oração ela suplicava: Senhor, me dê um filho, Senhor, por favor, Senhor. Eu te rogo, me dá um filho. E eu te prometo, Senhor, que se tu me der este filho, ele te servirá por todos os dias da vida dele, Senhor. Por favor, me dá um filho, Senhor. Isso. Isso. Não, é normal, Marineide, pode ficar tranquila. Mas, ó, pensa assim, Marineide, a irmã deu muita satisfação na interpretação. Deu muita satisfação. Isso aí a gente tem costume de fazer. O que é dar muita satisfação? Senhor, eu te peço, se você me der um filho, ou eu ficar grávida, eu prometo que ele... Só que assim, você justificou. Você não interpretou, você justificou tudo que você estava fazendo. E aí, né, até uma vez eu tinha comentado com a irmã dessa parte de justificar. Exemplo, prestem atenção. Eu vou ser simples e objetivo, certo? Porque a irmã veja que eu finalizei e a irmã ainda continuou sinalizando. E a irmã foi e voltou. Claro que a irmã quis mostrar bem claro. Mas nem muitas das vezes, se eu mostrar muito claro a informação com sinalização, fica esse tempão. No caso, eu fiquei parado aí, deu um tempinho a mais. Se eu tivesse continuado com a informação, viria a interpretação bem atrasada, certo? Mas isso não é o que vem ao caso. Vamos lá, então, pelo que eu expliquei. Quando eu falei de incorporar cena, de trazer a cena, mas Deus abençoe, tá, irmã Lineide? Tá? Então, tudo, se o irmão Gabriel não estivesse sabendo falar, as irmãs perdoem, tá? É tudo um amor de Deus, não quero que ninguém saia ofendido nem chateado, pelo amor de Deus. A ideia aqui é nós juntar para somar e para fluir, tá bom? Irmãs, o que acontece? Prestem atenção, todo mundo comigo aqui vai sinalizar isso aqui agora. Todo mundo vai ser Ana, vamos chorar igual Ana. Eu vi uma irmã chorando aqui assim, legal, fica bom também. Então o que eu vou fazer, ó? Narrador. O que eu fiz? Ele. Eu fiz, se me der um filho, ó, se me der um filho, um bebezinho, ele, ó, vai te servir. Porque foi isso que Ana fez. Ela não chegou lá no templo, lá entregou ele para Samuel? Foi isso que ela fez. E de ano em ano, ela ia para lá ver a criança. E aí, o que eu falei? Nessa passagem de Ana, fala assim, ó. Ou pedia, 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 suplicava, suplicava, suplicava. Lembra, ó. Suplicar, 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 pedir, 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 pedir. Posso fazer todos esses sinais. Aí são escolhas de interpretação. Escolha de interpretação, irmãs, entendam. Escolha de interpretação é quando muda um sinal por outro sinal parecido. Exemplo, chorar, 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 chorar. Aí eu só mudei um sinal por outro, mas é o mesmo sentido. No caso aqui, suplicar. Posso fazer esse sinal, posso fazer esse sinal, posso fazer esse sinal, posso fazer esse sinal. Aí são escolhas.
de sinalização, de sinal no caso. Tá? Então, o que nessa palavra de Ana está falando? Então, Ana rogou a Deus que lhe desse um filho, então ela prometeu que se Deus desse um filho homem, ela o daria no templo para servir a Deus. Então, o que eu vou fazer? Posso fazer isso, também posso acrescentar. Acrescentei o quê? Quando ele nascer, o bebezinho eu te entrego. E aí o que eu vou fazer? A minha mão de pai, ó. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Peguei aqui, ó, e entreguei. Então, ó. Certo? Deu para as irmãs entender? Agora vamos lá, mais uma e a gente encerra, a gente vai para outra palavra que eu separei aqui para as irmãs, explico outros assuntos aqui, mas vamos lá, mais uma irmã, agora a gente vai falar sobre o nascimento de Moisés. Quem quer fazer o nascimento de Moisés para mim? Só o comecinho, só um pedacinho do nascimento de Moisés, para a gente usar um sinal que foi aquilo que me veio na mente o que a irmã Andréia comentou do sinal que não foi propício no momento. Vamos lá, irmã Simone. Vou tentar. Vamos lá, deixa eu ampliar a irmã aqui para todo mundo, só um instantinho. Irmã Simone, vamos lá então, ó, a irmã vai interpretar aqui agora. Ó, então, a mãe de Moisés tentou esconder o menino por 3 meses, mas não conseguia. Isso, Moisés. A mãe de Moisés escondeu o menino por 3 meses, mas não conseguiu, porque o menino chorava bastante e ela tentava acalmá-lo. Isso. Ficou bom. Ficou bem próximo do que eu esperava. Tá? Ficou bem próximo. Mas já tá bom. Ficou próximo, tá ótimo. Irmãs, prestem atenção, tá? Uma coisa que a irmã Simone não fez e que foi o correto, tá? Ó, lembra o sinal de esconder? Bastante gente faz o sinal de esconder. Mas, ó, pensem assim, ó, tá? Claro que eu falei um trecho, não falei a palavra inteira. Mas quando fala que a mãe de Moisés tentou esconder o menino por 3 meses, mas não conseguia porque o menino chorava bastante, eu não preciso exatamente seguir a cronologia do que aconteceu. Eu posso mostrar a informação do que aconteceu. Lembra que foi como o Gabriel comentou? Eu vou fazer, então... Ó, escondeu. Porque o que é o esconder? Ela vai fazer isso aqui, ó. Porque quando eu faço esse esconder aqui, é tipo jogar ele de guarda-roupa, esconder debaixo da cama. Esse é o sinal de esconder. Só que quando ela estava escondendo, lembra que o Ramsés, aliás, antes do Ramsés, que era o outro faraó, mandou matar todas as crianças, todos os meninos hebreus, homens. Então, ela queria proteger, porque se a criança chorasse muito alto, os soldados ouviam lá fora. Então, o que ela ficou fazendo? Ó, ela protegeu com o corpo dela. Aí a gente vai usar o corpo. Então, ó. Aí a gente lembra nós pais. Lembra, né? Quando a gente tem o nosso filho que é bebezinho, a gente não fica que nem louco. Aí, lembra como o Gabriel falou de incorporar o cenário? É isso. Aí eu posso usar aquilo que a irmã Andréa comentou. Aqui, ó. Aí esse calmar agora fica legal. Porque daí ele estava tentando acalmar. Aí eu falei assim, aí ela escondeu por quantos meses? E ela está escondendo. E não conseguiu. Eu só vou mostrar. Não vou fazer que não consegui. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Não consegui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pôr o menino de lado. Vou preparar lá com betumes e pés, um cestinho. Passei o produto dentro por fora. Coloquei o menino dentro do cestinho. E levei à beira do rio. Coloquei o menino e fechei o matinho. Aí veja, irmãs, que a gente está falando de uma incorporação, trazer o cenário, trazer aquela entonação no momento, tá? Então tudo isso vai fazer a diferença no momento da minha interpretação, tá certo?
Irmãs, irmãos, alguma dúvida até aqui no que o irmão Gabriel explicou? Algum comentário, alguma pergunta, algum diálogo? Irmão Gabriel, e se fosse tal diálogo assim, assim, assado, como que faria? As irmãs têm uma oportunidade de perguntar agora, tá bom? Pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta até aqui no que o irmão Gabriel explicou? Deu para entender claro? As irmãs pensaram na estratégia, que vocês podem usar essa estratégia que fica um pouco mais claro, fica um pouco até mais fácil de fazer a interpretação. Pode falar, irmã Simone. Ah, até porque apareceu aqui Humberto. Alguma dúvida até aqui, irmãs? Alguma dúvida? Ficou claro? Deu para entender? Então, acredito, né, que nessa parte da entonação, de incorporação de cena, seria isso que eu ia passar para as irmãs e para os irmãos aí, tá? Agora, eu vou explicar para os irmãos aí alguns processos, aí agora eu não vou chamar aluno, eu vou explicar aqui para ficar mais fácil. Se vocês daí quiserem ir interpretando conforme eu for falando aqui, é bom, é importante também, tá bom? Eu não estou mais sinalizando porque o irmãozinho João ele saiu, né? Eu não vi que ele é surdo, mas eu vi que ele estava acompanhando e compartilhando ali. Aí depois ele falou que eu sou surdo, eu sou surdo. Aí eu estava vendo ele aqui no cantinho, tá? Então, irmãs, então o que que é prosódia? Prosódia. Tem esse sinal aqui, ó, de prosódia, prosódia ou prosódia. Porque prosódia é a entonação da voz. A entonação da voz. Se eu estou falando alto, se eu estou falando baixo, se eu estou falando gritando, se eu não estou falando gritando. Eu vou falar para vocês e vou mostrar aonde e que momento que isso vai aparecer. Exemplo, quando eu falo de prosódia, lembra do cego de Jericó? Que ele viu Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. O que eu vou fazer, irmãs? Se eu fizer assim, ó, então o homem cego, ele gritou. Aqui é só sinal, gritou: Jesus, geração de Davi, tem misericórdia, me ajuda. Eu só usei o sinal, eu não expressei o sinal. E prosódia, no português, é a entonação da voz. Prosódia na Libras é a entonação do sinal. É a entonação do sinal. Nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Processo anafórico, tá? Porque daí eu já vou explicar o processo anafórico para a gente já arrematar tudo. Processo anafórico, irmãs, é a forma que o corpo vai assumir dentro da interpretação. Se o corpo vai virar para a direita, se o corpo vai virar para a esquerda, tá? Essa é a parte do processo anafórico, tá? Então, o que é processo anafórico? É o lado que eu vou virar o corpo, certo? Se eu estou virando para a direita, se eu estou virando para a esquerda, tá? Então, nesse processo anafórico aqui, Jesus, ele não estava indo para Jericó? Então, o que eu vou fazer, irmãs? Eu vou fazer cenário, eu vou construir cenário. Exemplo, Jesus, ele estava aqui, na minha direita. Da direita, ele estava indo para onde? Para a esquerda. Eu não vou pôr para frente, porque vai ter um diálogo, lembra disso. Vai ter uma conversa no meio da sinalização. Então, eu vou colocar que Jesus ele estava aqui, e daqui Jesus ele foi para onde? Lá para a cidade de Jericó. Mas, no caminho, qual que era o caminho? Indo para Jericó. Aí eu posso fazer esse sinal de caminho, posso fazer esse sinal de caminho, desde que esse caminho me leva para onde? Para o lado esquerdo, porque eu já coloquei que Jericó estava lá do lado esquerdo. Então, o que eu fiz? Processo anafórico, eu já virei o meu corpo. Então, quando eu virei meu corpo para lá, eu vou fazer. Mas no caminho para Jericó tinha um homem cego. Aí eu posso fazer incorporação de cena, mendigando. Mas ele ouviu. Para onde que ele ouviu, irmãs? Para ir para Jericó. Ele ouviu o que estava lá, ó. Ouviu e ele via vulto. Ele não enxergava, mas o vulto ele conseguia ver. Então, ó, e ele conseguiu perceber aqui ó, o vulto e ele perguntou. Lembra que ele perguntou para quem estava do lado dele? Falou: o que é isso aqui, ó, que está indo lá para Jericó? Aí a pessoa que está aqui vai fazer o quê? Ah, aí é Jesus Cristo e o povo que está indo para lá. Ah, tá, que legal. Aí entra o que eu quero falar para as irmãs e para os irmãos. Prosódia. Ele gritou: Jesus, filho de Davi. É diferente de eu fazer esse sinal só. O gritar é gritar, mas aqui eu tenho que entonar. Eu vou incorporar. O que eu vou fazer? Eu não vou usar sinal de gritar. Eu vou gritar. Claro que as irmãs vão gritar: lá na igreja. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Aí, segredo, filho de Davi, eu não vou pôr filho, eu vou pôr geração, tá? Geração de Davi, tenha pena de mim, tem misericórdia, me ajuda. Então, aonde que apareceu o processo da prosódia?
E aí eu vou incorporar a cena. Eu vou incorporar o cenário. E o que eu fiz com o cego? Eu fechei meu olho. Nem fiz que o homem cego. Aí são escolha, tá? Eu vou. Aí o que fala? Mas o povo pediu que calasse a boca. Aí foi aquilo que eu expliquei para a irmã Andréia, para as demais irmãs da cena. Eu não estou gritando daqui para lá. A multidão estava indo para onde? Lá para o lado esquerdo. E o que aconteceu com a multidão? Eles viraram. Eles viraram. Então o que eu vou fazer? Quando eu estou gritando aqui, gritando, 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 aí o narrador que está aqui vai fazer assim, ó. Aí eu vou usar esse sinal agora. Porque não era o povo que estava gritando, quem estava gritando era o homem. Então o que eu vou fazer? Oh, você fica gritando. Para. Oh, para. Chega. E eu vou jogar para ele. Aonde que ele está lá? Do meu lado direito. E fala. E ele continuou ainda mais gritando. O que eu fiz? Incorporação de cena. Tipo, não tô nem aí com vocês não. E continuou gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, me ajuda, por favor. E aí fala que Jesus estava indo, Jesus parou e olhou e pediu para levar o homem. Então o que eu vou fazer? Narrador, ó. Então, Jesus estava indo, ele parou. O que ele fez? Ele ouviu, ele olhou. E Jesus falou, traz ele aqui para mim. Ou traz ele aqui para mim. Então Jesus perguntou, você, homem, cego, o que você deseja? O quê? E aí eu vou ser o homem cego, aqui ó, da minha direita para a esquerda. Posso fazer esse ver aqui, posso fazer esse ver, ou ver, porque ele queria ver tudo. Posso pôr desejo. Não vou pôr precisa, porque ele falava, eu quero ver, Senhor, faz-me ver, Senhor. E a minha cara, ó. E aí Jesus vai olhar para ele. Te libertou. E aí fala, imediatamente aquele homem começou a enxergar. Aí eu vou fazer incorporação de cena. Tipo, nossa, minhas mãos, meu corpo. Então ele, ó, dava glória a Deus. E aí tem um segredo. O homem dava glória a Deus e a multidão dava glória a Deus. O glória a Deus do cego foi um, porque ele conquistou o milagre. Agora o glória a Deus do povo foi tipo, mais um. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais sério, porque o povo, tipo, mais uma obra, mais um milagre. Mas o homem que conquistou o milagre... Aí eu fiz o processo prosódico. Pode falar, irmã Andréia, pode falar. A irmã tinha levantado assim. Olhando vocês, finalizar agora, eu ainda continuo tendo muita dificuldade nessa, vamos dizer, incorporação, na virada do corpo. Eu me perco muito nessa virada do corpo. Ali na hora que você fez agora que o cego, ele virou para Jesus, né? Ali eu já me perdi. Eu falei, mas ele estava de um lado, agora virou por outro. Eu me perco muito, eu fico toda... Sim, porque... Não, eu entendo, irmã. Eu entendo porque, assim, a gente tem costume, irmã Andréia, acostumou, né? Alguns intérpretes até mais antigos acostumou que antes a gente colocava um aqui, colocava outro aqui e outro lá. Então isso que está meio confuso. Quando eu faço a incorporação de cena, muda essa situação. Por quê? Exemplo, irmã Andréia, prestem atenção comigo. Jericó está onde? Eu não coloquei que Jericó está lá. Você vai imaginar. Porque se você não imaginar, você não consegue entender. Você vai imaginar um caminho. Imagina uma estrada indo para um vilarejo lá de Jericó. Então você vai imaginar esse caminho. E aí o narrador ele vai falar assim, Jesus, ele estava aqui, do meu lado direito. Ele foi, posso fazer ele indo assim, posso fazer ele indo assim, e o povo, ó, indo com ele. Para onde que esse povo está indo? No caminho de Jericó. Eles estavam indo para Jericó. Mas nesse caminho, então quer dizer, quando eu falo nesse caminho, estava no meio do caminho. Quando Jesus passou aqui nesse caminho, tinha um homem cego. O que eu fiz com o homem cego agora? Mas tinha um homem cego
E ele, ó, aí que eu fiz? Eu incorporei cena. E Jesus está passando aonde? Jesus está passando aqui na minha frente. E tá indo para lá. Ele já foi, passou na minha frente. Quando ele passou na minha frente aqui, ó, eu vi aquele monte de gente passando, indo para lá. E aí eu vou ver isso aqui, ó, porque eu tô ouvindo o povo, glória a Deus, glória ao Filho do Eterno, hosana nas alturas. E ele tá ouvindo, ele não enxerga, mas ele ouve. E para onde que eu vou olhar? Para onde que é meu olhar, irmã Andréia? Para a esquerda, porque Jesus estava indo lá para o lado esquerdo. Então o que eu vou fazer? O meu ouvido tem que ir para onde? Para a esquerda. Eu não vou fazer o ouvido indo para lá, porque eu estou escutando para onde? Para lá, para o lado esquerdo. Quando eu faço aquilo, irmã Andréia, aí fala, perguntou-lhe o que era aquilo. Eu posso perguntar para quem está do meu lado. Tipo, a pessoa está aqui do meu lado, ô, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Essa passação aqui, o povo gritando, dando louvor, o que é isso aqui? Aí a pessoa que está aqui, que é o camarada que eu perguntei, eu vou incorporar ele. Aí é como se um outro personagem tivesse aqui, ah, ali é Jesus Cristo, Nazareno, que está passando por aí. Ah, tá, muito obrigado. E aí o que eu vou fazer? Jesus! E tô gritando para que lado, irmã Andréia? Pro lado esquerdo. Eu continuo gritando lá pro lado esquerdo. E conforme eu vou gritando, não, Jesus, geração de Davi, tem misericórdia. E aí que entra um pouco da confusão. Por quê? Porque aqui eu não tô gritando sendo homem. Aí, irmã Andréia, o que vai separar uma coisa da outra se chamamos de narrador. Quando eu tô gritando, não, Jesus, geração de Davi, tem misericórdia, me ajuda. Eu vou fazer aqui, irmã Andréia, ó. Gritei. Aí eu vou assim, ó. Mas, ó, meu corpo tá frente, tá de frente, não tá de lado. Aqui é homem gritando. Quando eu falo assim, ó. Shhh. Porque lembra que esse povo é o que estava indo para lá? Era o povo que estava indo. Aí todo esse povo que estava indo para lá, eles parou e falou assim, ó, para, meu, você fica gritando aí por quê? Fica quieto, fica gritando, para. Ô, o mestre tá nem aí com você, fica quieto. E aí eu vou olhar aqui e falar assim, ah, porque eu já era o homem daqui, da direita para a esquerda. Então eu fiz, ah, fica quieto você, meu, e dá licença. E continuei gritando para lá, para a esquerda. E aí o narrador falou, então, Jesus, que estava indo lá para a esquerda, ele parou. E ele olhou para trás. E aí ele olhando para trás, o que aconteceu, irmã Andréia? O cenário que estava lá, eu trouxe ele para cá. É isso que vocês têm que entender. Que o cenário que eu criei, que estava lá, que Jesus já estava lá em Jericó, eu vou falar aí lá, quando Jesus ele parou, aí eu estou sendo Jesus, eu vou incorporar Jesus. Aí aquele cenário que estava lá de Jesus lá, eu estou trazendo ele aqui para frente. Então quando eu fiz... Agora aqui é Jesus, aqui é cego. Aqui é Jesus, aqui é cego. Aí Jesus vai perguntar, você, homem cego, deseja o quê? Aí eu vou incorporar o homem. Aí Jesus, porque a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Mas naquele dia ele conquistou uma salvação de alma? Ele conquistou uma libertação. Então eu vou ouvir a palavra salvou, mas eu vou fazer libertou. Vai em paz. E aí, quando fala, então aquele homem, logo os seus olhos se abriu e começou a enxergar. E começou a glorificar a Deus. Então, o que eu vou fazer? Incorporação de cena. É diferente o povo do homem. Certo? Deu para as irmãs entender, irmãs? Isso, quando a gente faz, a gente está puxando o cenário, tá? Eu estou trazendo vida naquilo que eu estou interpretando. Então é importante também as irmãs terem essa parte do olhar, tá? Então, quando a gente fala de prosódia, é isso, gritou, eu tenho que mostrar esse grito, eu tenho que expressar esse grito. Eu não vou fazer só, então o homem cego, ele gritou, só gritou. Eu preciso mostrar, porque daí pro surdo é visual quando eu faço aqui, ó. Aí vamos dizer que a irmã é vergonhosa. Ah, irmão Gabriel, mas eu não vou fazer igual a irmã está fazendo, não. Eu já tenho um pouco mais de vergonha, já tenho um pouco mais de timidez. Eu posso diminuir o meu cenário e as minhas expressões. Eu posso fazer o quê, ó?
posso fazer isso. Eu não fiz igual a irmão Gabriel. Eu diminui minha mão. A diferença é a entonação. Eu só quero que as irmãs percebam que eu não vou usar o sinal, eu vou expressar o sinal. Tá correto, irmãs? E aí, quando eu falo de processo anafórico, é essa entonação. Virei para a direita, virei para a esquerda, olhei para cima, olhei para baixo, tá? E aí, depois, incorporação de cena foi o que a gente fez. Passei a ser o personagem. Ah, Jesus, tem misericórdia! E ele clamava desesperadamente. Então, tem que expressar esse desespero, tá? E aí, apontamento. Oh, o que é isso aí? O que é isso aí? Ou quem que é ele lá? Então, eu fiz o apontamento do personagem, tá? Isso aí a gente chamamos de deixos dentro da interpretação, tá certo? Irmãos, vamos lá então. Agora, a gente vamos para a palavra, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Alguma irmã quer fazer alguma pergunta antes da gente ir para a palavra? Tem toda a liberdade, tá bom? Aí depois a gente vai fazer a palavra e na palavra eu vou mais explicar e aí depois as irmãs ficam livres, tá bom? Alguma dúvida até aqui, irmãs? Deu para entender essa parte de incorporação de cena, de cenário, de trazer vida para a cena, tá? Isso é muito importante, tá? Todos os intérpretes ter essa visão, tá, irmãs? Eu sempre quando eu falo de entonação, de viver, de trazer a vida, eu vou dar um exemplo para as irmãs do que aconteceu um dia eu interpretando, tá? Eu vou só contar uma experiência que eu tive fazendo a interpretação dessa forma para as irmãs ver como que é importante eu fazer essa entonação e trazer esse cenário. Exemplo, o irmão, nosso ancião aqui, nosso ancião, ele falou assim: Irmandade, fica um alerta para os irmãos, fica um alerta para os pais e para as mães que estão aqui hoje. Aqui na cidade vizinha, uma família, o pai e a mãe deixou o filho brincando no quintal e se distraiu, entrou para dentro de casa. Irmãos, a criança foi lá, pegou um produto químico, jogou no chão. A criança voltou dentro de casa, pegou um fósforo e acendeu. Quando acendeu, irmãos, aquele produto explodiu na cara da criança, queimou a cara da criança. A criança gritava desesperadamente. O pai e a mãe da criança pegou a criança desesperado, foi para o hospital. Quando chegou lá, a mãe começava a clamar a Deus em todas as alturas. E o médico pegou a criança, irmãos, colocou a criança lá no hospital. E aí depois o médico veio com a informação depois de meia hora. O médico veio falando: mãe, pai, vocês descuidou. A criança deu queimadura de 3º grau. O rosto dela vai ter que pôr enxerto, pai. Como que vocês deixam acontecer uma coisa dessa? E naquele momento a mãe desesperou, o pai desesperou. Então fica um alerta para a Irmandade. Irmãs, na hora que eu ouvi essa informação, pensei assim, não dá tempo da gente pensar em estratégia. Por isso que eu estou querendo abrir a mente das irmãs nesse sentido. Porque nesse momento, se eu for sinalizar tudo que eu estou ouvindo, será que eu vou levar clareza? Eu não vou pedir para nenhuma das irmãs interpretar porque vai ficar muito longo. Mas prestem atenção. Sabe qual foi a sinalização que eu fiz? De sentido. Olha só o que eu sinalizei. Prestem atenção porque eu vou sinalizar, não vou falar. Eu vou só sinalizar para as irmãs verem. Prestem atenção que foi o que eu acabei de falar. Eu vou sinalizar aqui para as irmãs verem. Aí sabe o que o surdo fez? Na hora, irmãs, na hora, não teve... E ficou desse jeito. Aí a Irmandade ficou olhando pra ele assim, ó, porque ele entendeu a informação. Eu não me preocupei com produto químico, eu não me preocupei com fósforo, eu mostrei o produto químico. Aqui pode ser que ele não entendeu, mas na hora que eu fui lá,
pensei, fui lá, peguei, acendi, explodiu no meu rosto, aqui queimou, ó, eu vi isso aqui, ó, derreteu aqui o meu rosto. Então precisou o quê, ó? Enxerto. Normalmente, irmãs, o enxerto é do glúteo no rosto. Mas imagina eu ficar fazendo assim no culto, ia ficar ruim. Então o que que eu fiz? Qual foi a estratégia que eu pensei lá na hora? Aí o Súrio precisou, falou assim, nossa, é perigoso aqui, ó, derrete mesmo por causa do fogo. Aí ele começou a compartilhar. Na hora que eu cheguei em casa, eu fiquei tão maravilhado, mas tão maravilhado, não me achando, nossa, eu interpretei, não. Mas eu fiquei pensando, Senhor, como que eu pensei naquela estratégia naquele momento? Veio o irmão falando, eu já fui incorporando, já fui vendo o moleque lá pegando fogo no rosto, o menino já pulando lá com o rosto queimando. E aí eu respondo a pergunta, né, que foi até a irmã Miriam que perguntou, Gabriel, eu posso fazer isso lá no culto? Pode ser, sei que eu fiz. Eu fiz, queimei o meu rosto. Eu mostrei queimando o meu rosto aqui, ó, fazendo assim, ó, e o meu pé que vocês não estão vendo, mas o meu pé eu fazia assim com o pé assim, ó. Eu fazia assim com o pé assim, fazia assim, ai. Aí o Ricardo ficava assim, ó. E aí eu termino dizendo para as irmãs o quê? Que ele ficou assim, ó. Desse jeito ele no culto. Ele veio assim, ó. E ele ficou desse jeito. Eu fiz pra ele assim, ó. Mandei ele calmar. Tá? Por quê, irmãs? Veja que se eu fosse preocupar com produto químico, irmão Gabriel, qual que é o sinal de produto químico? Irmão Gabriel, qual que é o sinal de fósforo? Aí a primeira coisa que a gente pensa, irmãs, é nesses detalhes. A gente fica preocupado, sinal de fósforo, sinal de brincar, sinal de quintal. Aí imagina, então o pai e a mãe também deixou o filho brincando no quintal da casa. Aí imaginem, irmãs, eu desenhar tudo o que aconteceu. Esse às vezes é o nosso erro, de querer desenhar tudo o que o irmão está falando, sendo que muitas das vezes é só eu mostrar o que o irmão está falando. Exemplo, eu vou dar mais um exemplo para as irmãs verem. Quando eu falo assim, irmãos, eu agradeço a Deus, o irmão testemunhando, irmãos, eu agradeço a Deus porque eu estava pintando a casa e eu precisei subir a escada. E quando eu subi a escada, eu desequilibrei e caí da escada. E eu fiquei com medo de ter me quebrado. Se eu for pensar em toda a estrutura, tanto gramatical, se for pensar também na estrutura de que vem primeiro, quem vem depois, o maior, o menor, não dá tempo de nós pensar nisso. Nós pensamos nisso aqui agora, numa aula. Mas na hora, ouviu, bateu, jogou nas mãos. Não tem muita conversa. Então, o que eu sinalizaria? Eu mostrei tudo o que aconteceu. Eu mostrei eu subindo na escada, eu pintando, eu me desequilibrando. E como que eu desequilibrei? Corpo. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Eu posso usar o classificador, mas o classificador sem a minha expressão facial e corporal não vai adiantar muita coisa. Exemplo, eu subi, tava pintando e eu tava, ó. O que eu fiz, irmãs? Dei sentido na informação. Eu posso fazer pintando seco, mas eu tava fazendo igual o pintor. Já viu o pintor pintando? Veja que você passa lá e tá até viajando lá, ó. Subiando o hino. E como que ele pinta? Ele tá ali, ó, naquela alegria, pintando. Fiz, ó. Subiei. Então eu precisei subir na escada. Precisa fazer que eu precisei subir na escada? Não, ó. Classifiquei, ó. E meu corpo, o que aconteceu com o meu corpo? Caiu junto. É diferente eu fazer só isso aqui, ó. Sendo que é só eu mostrar. Aí entra o segredo. Mas Gabriel, mas eu posso fazer isso com tudo? Posso. Lembra que diabo e Jesus eles foram transportados para um lugar, era bem alto, e lá era o pináculo do templo?
E lá em cima os dois, ó. E aqui em cima, o diabo de novo tentou e falou: Jesus, você não é o filho de Deus de verdade? Então, ó, aqui na palavra explica que se você saltar daqui lá embaixo, ó, Deus ele manda os anjos para te sustentar, para que você nas pedras, ó, não se esborracha, ó. Sim, é verdade, mas também está explicando que não pode tentar Deus jamais, não pode. E aí eu vou ensinar, ó. E ó, eu não vou fazer isso aqui, ó, de saltar. Porque quem salta, a primeira coisa que vem na pessoa, adrenalina. Ah! Então, ó. E aí, irmãs, é entonação. Lembra que quando Deus foi lá em Jeremias e falou: Jeremias, desce lá na casa do oleiro. E lá eu vou te mostrar as minhas palavras. E eu falarei as minhas palavras. Desce até lá. E eu olhei, eis que o olheiro estava fazendo o seu serviço sobre as rodas. Eis que o vaso que ele fazia lhe quebrou na mão do olheiro. E tornou fazer dele outro vaso. Quando eu ouço a informação e penso só em sinal, eu vou sinalizar tudo. Mas se eu pensar na situação do olheiro, imaginar o olheiro trabalhando, o vaso quebrando na mão do olheiro, o que eu falaria, irmãs? Eis que o vaso que fazia na mão do olheiro quebrou na mão do olheiro. Precisou me preocupar? Ah, então água, ele pegou, colocou água, ele jogou. A gente pensando e sinalizando, a gente faz tudo isso. Então o homem que trabalha com barro, tá? Porque sinal de oleiro é homem que trabalha com barro. Tá? Então o homem que trabalha com barro, ele estava lá trabalhando. E aí ele estava fazendo o serviço dele. As irmãs já viram já no YouTube como que é? Ele está ali pisando na rodinha e está girando o vaso. O vaso quebrou aqui, quebrou aqui. Eu não vou fazer esse sinal de quebrar, porque daí não vai combinar. Esse quebrar aqui não vai combinar, mas esse aqui, ó, tô fazendo, o vaso, ele, ó, quebrou. Quando ele quebrou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse barro aqui, ó, posso pôr a mão na cabeça, porque já viu aquele ditado, quem tá na chuva é para se molhar? Quem tá mexendo com lama é para se lambuzar. Então eu vou fazer isso aqui, quebrou aqui, eu vou coçar minha cabeça, encher minha cabeça de barro, que é a primeira coisa que a gente vai pensar isso. Vou pegar aqui, ó, vou amacetar aqui de novo, vou voltar, vou fazer, vou pegar, assim, ó, esse aqui agora ficou bom, perfeito, porque ficou conforme, ficou bem parecer aos teus olhos. Então o que é parecer bem aos seus olhos, ó? Ficou bonito, ficou perfeito, e coloquei do lado. Aí eu fiz uma referência, coloquei aqui do lado. E aí eu dou continuidade, tá? Mas veja que tudo isso aí é a entonação. Eu tenho que expressar não só o sentimento, eu tenho que trazer essa vida na realidade da informação, tá certo? Irmãs, aqui, né, tem vários assuntos, tá? Tem vários assuntos, tá? Para me passar para as irmãs, muito assunto mesmo, tá? Mas é a pena que o horário ele voa, a gente nem percebe, já é 9h30, né? A ideia era até acabar um pouco antes, tá? Para as irmãs aproveitarem aí tudo que Deus tem preparado, né, no dia de hoje, né, de aulas também, que está tendo outras aulas gratuitas também, mas é o que Deus está preparando para nós aqui, tá? Então, vamos lá agora para a palavra? Vamos lá para a palavra? Perdoa, a gente empolga, irmão, a gente gosta de estar explicando, sinalizando para os irmãos verem as escolhas que tem, tá? Mas entendam assim, que quando eu penso antes de sinalizar, dá essas estratégias. Claro que isso às vezes é um acompanhamento, isso eu tenho que pensar na sinalização, mas se vocês treinarem, irmãs, é uma dica que eu dou para vocês. Peguem o celular de vocês mesmos, coloquem a palavra ali, gravam uma palavra e tenta pensar em possibilidades que vocês podem fazer. Oh, o irmão Gabriel falou que eu posso incorporar cena. Exemplo, hoje está chovendo muito aqui na minha casa. Ou eu saí na rua e começou uma chuva e me molhei. Como que eu pensaria? Como que eu pensaria? Lembrando de tudo isso que o irmão Gabriel falou. Vamos lá, para me encerrar essa parte e a gente ir para a palavra, senão eu me empolgo, a gente fica aqui até meia-noite. Mas, irmãs, vamos lá, todo mundo sinalizando isso aqui que eu falei agora. Ó, eu saí na rua, começou a chover muito forte e eu me molhei toda. Então, ó, estava andando na rua, começou a chuva e eu me molhei toda. Vamos lá, deixa eu ver, vamos lá, quero ver todo mundo sinalizando. Vamos lá, então, isso, então eu andei na rua, começou a chover
E detalhe, né? Eu não tinha percebido que ia chover. Então eu estava sem guarda-chuva, sem nada. Tá? Então, pensem vocês andando na rua. Pensem vocês andando na rua e do nada começa a chover. E vocês desesperam e começam a se molhar. Isso. Tem umas aí que tá parecendo tempestade. Tem umas que tá na tempestade aí, ó. Ó, então o que, que eu tô fazendo, irmãs? Eu posso fazer, tá? Ficou bonita a interpretação. As irmãs, veja que abre um pouco nossa mente, irmãs. Quando a gente tem uma outra linha de raciocínio, veja que as irmãs já sinalizaram até com mais alegria, com mais confiança, pensando e vendo o cenário, tá? Então isso é importante também, tá? Então o que que eu faria, né, no momento da sinalização? Eu fazer assim, ó. Me molhei todo. Então, ó, primeira coisa que a gente pensa é ou cobrir aqui assim. Veja que eu pensei em me proteger. Porque aquele susto, no caso, não é um susto de... Não, é aquele susto de... Nossa! E, ó, sair correndo, posso mostrar eu correndo, ou eu saindo aqui assim, ó. Aí depois eu falo assim, mas eu me molhei todinho. Aí precisa fazer água. A primeira coisa que a gente pensa... Não, eu já mostrei. A partir do momento que eu mostrei isso aqui, é o quê? Chuva. Chuva. E aí eu fiz assim, ó. Começou uma chuva muito grossa. Começou uma chuvinha leve. Mas, irmão, conforme eu fui andando, a chuvinha leve, ela foi ficando uma chuva mais grossa. Então veja que eu expressei, tá? Aí as irmãs lembram daquela palavra, que então saíram aquelas mulheres pressurosamente com grande medo e com grande espanto e com grande alegria. É 3, 4 coisas em uma só. Como que eu vou fazer essas 3, 4 coisas em uma coisa só? Isso aqui, ó. Sabe quando a gente, tipo, tá sem graça, mas tá querendo rir, mas... Aí, irmãs, é as expressões, ó. A gente tem que treinar isso. Isso é legal vocês treinar. Ah, hoje eu estou triste, tá? Para mim encerrar desta parte, eu tô igual quando eu era auxiliar de jovens, irmãs. Quando eu era auxiliar de jovens, eu gostava de pregar uma palavra, mas gostava de pregar uma palavra e eu tinha o costume de falar assim, irmãos, já vai acabar. Só mais essa parte aqui, só mais essa parte. Quando tava vendo, já tava dando 11h30 da manhã e não tinha acabado ainda. Aí a esposa do meu cooperador falava assim, ah, Gabriel, tá louco aí? A palavra vai acabar, mas nunca acaba. Para com isso aí logo. E ela chegava em casa e falava, você começou era 11 horas, já vai acabar a Irmandade, só esse pedacinho aqui. Aí era 11h10, vai acabar a Irmandade. Olha, tá louco, você chegou 11h30 e falando que ia acabar, então é melhor você não falar que vai acabar. Vai logo, pregue o que Deus mandar aí, para com esse negócio que vai acabar, que tá acabando, que nunca acaba. Tá? Então é a mesma coisa. Eu falo assim, mano, só mais essa, mas a gente vai empolgando, vai vendo que as irmãs estão aí, que nem aqueles passarinhos com o biquinho aberto, a gente empolga, né? É difícil quando você vê um grupo que tá todo mundo no mesmo intuito, no mesmo sentimento, né? Uns às vezes você fica ali, você tá ensinando e tá assim, ó. Tem uns que você vê até com a mãozinha assim, ó, tipo, ó, nossa, que falação e não acaba, né? Mas hoje, louvado seja Deus, você vê que as irmãs estão aí, bem, vendo aí, claro que estão esperando a palavra, né? Por isso que eu tô falando bastante, porque eu sei que vocês estão preocupados com a palavra, mas nós já vai fazer a palavra, tá? Irmãs, então é importante tá toda essa entonação, tá? Quando a gente pega essa parte da entonação e traz na realidade, isso fica bem mais claro, fica bem mais visual, né? Falei que a gente ia fazer um exercício aqui, mas eu nem lembro o que eu ia fazer com as irmãs, ó, você viu? Eu falei tanto que eu esqueci qual que seria a atividade, tá? As irmãs, eu não vou perguntar para as irmãs, porque as irmãs não estão na minha mente, então vocês não vão saber. Mas eu ia passar uma atividadezinha aqui, legal, antes da gente ir para a sinalização, mas eu não lembro qual que seria a atividade. Mas depois eu vou lembrar, tá? Eu posso lembrar, eu posso te dar uma atividade. Você pode fazer o hino número 7 para nós, tá? Vamos ver, qualquer coisa, se vocês Esse estiverem animados aqui. hino, esse hino é terrível. Vamos ver, se estiver animado até o final aí, a gente tenta fazer esse hino aí, eu corto a gravação para não sair. Irmãs, vamos lá então, ó, abram aí no livro de Coríntios, depois eu lembro a parte que eu ia falar, foi uma parte até legal, assim, que eu ia trazer para vocês fazer, mas fugiu da minha mente, eu me empolguei falando que eu esqueci que eu ia falar. Então abram aí, livro de Coríntios, capítulo 13. Irmãs, enquanto as irmãs abrem aí, eu vou só pegar minha água, porque eu fui explicar para as irmãs, derrubei a água inteirinha aqui, a boca tá até seca já. Só um instantinho.
Mas vamos lá então. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1, a gente vai ler até o verso 13 mesmo, tá? Do verso 1 até o 13, tá? Vou começar a leitura aqui, tá? Depois, se eu lembrar, eu ia passar para as irmãs aí como atividade, mas eu não lembrei agora, então a gente já vamos direto para a palavra aí, tá bom? Então, livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, diz assim, aqui eu estou fazendo a leitura na Almeida Dias, tá? Porque às vezes tem alguns irmãos que são de outras igrejas, no caso, e aí às vezes vai ler na dele e às vezes está falando o amor, né? Algumas falam que é amor, outra é a caridade, tá? Então aqui eu vou explicar na minha, que é Almeida Dias, tá? Então fala assim, ó, a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Então, agora conheço a parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas, a caridade. Irmãs, aqui, nessa passagem aqui, apóstolo Paulo, escreveu essa parte, escreveu essa carta e direcionou a igreja de aos Coríntios. E falava para eles assim, olha, ainda que eu tivesse o dom, ainda que eu tivesse a capacidade ou o dom de falar nas línguas dos homens. O que é falar na língua dos homens? Língua dos homens quer dizer se eu tivesse todos os idiomas, se eu soubesse todos os idiomas aqui da terra, aramaico, hebraico, inglês, português. Então, se eu tivesse conhecimento de todas as linguagens aqui desse mundo, ou também conhecesse todas as linguagens celestiais dos anjos, e se eu não tiver a caridade, o que vai me adiantar? Vou aproveitar o que nisso? Não vou aproveitar nada. E aí ele fala, eu seria comparado como metal que soa, quer dizer, um ferro que bate no outro, ele faz o que, irmãs? Barulho. Um ferro bateu no outro, vai fazer barulho, certo? Só que aquele barulho, tipo, ele vai ser um barulho forte, mas dali a pouco ele some. Ou como o sino que tinem. Lembra do sino da igreja lá quando toca pum, pum, aquele som bem forte, depois logo ele some. Então ele quis dizer isso. Você tem hoje, mas com o tempo desaparece. Então Paulo ele dizia isso, que se eu não tivesse a caridade, todo esse conhecimento, esse mistério, todas essas coisas, com o tempo acabaria. E aí depois ele fala assim, ó, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e conhecesse toda a ciência, se eu tivesse o dom de profetizar e também conhecesse todos os segredos do céu e aqui da terra. Porque quando eu falo conhecesse todas as ciências, eu tenho o sinal de ciência, tá? Que é o ciência matéria, só que eu colocaria não ciência, mas se eu tivesse toda a sabedoria e inteligência. Porque quando a gente fala da ciência, a gente está falando do armazenamento de conhecimento e de sabedoria dentro da ciência. Tá? Então eu colocaria, ainda que eu tivesse toda a sabedoria e inteligência. Certo? E aí, irmãs, fala assim, ó. E se eu tivesse o dom da profecia, de tal maneira que eu tivesse fé de transportar um monte para o outro, e acontecesse, exemplo, monte, você vai para um canto, vai para o outro, e acontecesse, e eu não tiver a caridade, também não ia adiantar nada. Ou se eu pegasse toda a minha fortuna, meu dinheiro, e der para os pobres,
e não tiver a caridade, também não vai adiantar nada. Ou se eu pegar o meu corpo e jogar no fogo e morrer ali queimado, e eu não tiver a caridade, também não vai aproveitar nada. E aí, eu estou explicando para as irmãs entenderem o que vai acontecer depois. Aí fala, a caridade é sofredora. Irmãs, quando a gente fala que a caridade é sofredora, a gente está falando de uma única coisa. De quem tem o dom da caridade. Ele suporta todas as coisas, não tem inveja, não pensa em si próprio. Aí está falando de quem possui a caridade. Porque quando fala assim, a caridade é sofredora, mas não está falando da caridade, só caridade, mas está falando de que a pessoa que tem ou que possui a caridade, ela não tem inveja, não tem ciúme, não se ensoberbece. Aí tem algumas palavras aqui do verso 4, que é o que eu quero explicar para as irmãs. A caridade é sofredora, é benigna. Benigna quer dizer bom, tá? Benigno quer dizer bom. A caridade não é invejosa, quer dizer, não tem inveja. A caridade não trata com leviandade. Irmãs, leviandade quer dizer pessoa que não tem responsabilidade. Não é leviana. Leviano é uma pessoa safada, sem vergonha. Leviano. Agora, leviandade, tá? No dicionário, leviandade é uma pessoa que leva as coisas de qualquer maneira. Ou é uma pessoa que não tem responsabilidade. Aqui fala, não trata com leviandade, quer dizer, a pessoa tem responsabilidade. Porque se ela não trata, quer dizer que ela não é igual à pessoa que trata com leviandade. Então, como eu expliquei para as irmãs que leviandade é pessoa que não tem responsabilidade, está falando que não trata com irresponsabilidade, ele tem responsabilidade. Então, quem tem a caridade tem responsabilidade. Aí eu vou fazer uma adaptação, certo? Eu vou fazer uma adaptação. E aí fala, não se ensoberbece. O que é se ensoberbecer, irmãs? É pensar em si próprio. Pensar em si próprio. Tá? Isso, posso pôr isso aqui de ser vaidoso. É uma pessoa que não tem vaidade, não tem orgulho, não é uma pessoa metida. Posso colocar isso aqui no ensoberbecer. Não se porta com indecência, mas não busca seus interesses. Também, irmãs, essa parte quando eu falo de ensoberbecer, já viram esse sinal aqui, ó? Tipo de soberbo, de tipo ser melhor do que todos. Aí, ó, o meu peito faz isso aqui, ó. Ó, eu estufo. É uma pessoa que não, ó. Aí ele não é mala, não é metido, ele não se ensoberbece, ele não pensa em si próprio, certo? Aí fala, não se porta com indecência. Quer dizer, ele pratica as coisas boas, porque indecência é fazer atos mal ou prática más. Então eu vou colocar, é uma pessoa que pratica coisas boas e não busca seu próprio interesse, é uma pessoa que ajuda ou compartilha, é uma pessoa que se preocupa com o outro. Pode falar, irmã André. Esse ensoberbece, então eu posso dizer que ele é egoísta. Não é egoísta, não é uma pessoa Isso, egoísta. não é uma pessoa egoísta. Não é egoísta. Ou não é egoísta, ó. Então, ó, não é egoísta ou não é vaidoso, ou não é metido, ou não é orgulhoso. Ou não é orgulhoso, tá? Ou não soberbece, tá? Aí eu posso fazer essa negativa da informação. E aí fala, não se porta com indecência, quer dizer, pratica coisas boas. Não busca os seus interesses, se preocupa com as pessoas e compartilha e ajuda. Posso fazer sinal aqui, ó, de estar compartilhando, de estar ajudando. E aí depois fala, não suspeita mal, não se irrita, não fica nervoso, não fica nervoso. Posso pôr o nervoso também, ou uma pessoa que não se explode, ó, sabe, ó. Não, é uma pessoa que, ó, não, tá? Eu só tô explicando e depois a gente vai vir com a interpretação. Pode falar, irmã Daniela. Irmã Daniela, a irmã levantou a mão? Foi sem querer. Ah, sim. Perdoa. Irmãs, tranquilo. Irmãs, então quando eu falo aqui, ó, não se irrita, eu posso fazer esse aqui de incorporação de cena, ó. Não. Ou, não também. É uma pessoa que não se irrita, não suspeita mal. Irmãs, suspeitar mal é você pensar maldade contra a pessoa. Então é esse sinal aqui, ó, de maldade. Já viu esse sinal aqui, ó? De maldade. De ter malícia contra a pessoa. Só que malícia no sentido de, assim, de querer prejudicar a pessoa. Então, ó, esse sinal aqui, ó, não tem maldade no coração, porque ele é dentro do no coração aqui, ó. Não tem maldade,
Tá? Não folga com a injustiça. O que é folgar com a injustiça? Não aceita mentira. Porque injustiça, a pessoa que comete uma injustiça com o outro, o que ele fez? Ele mentiu para prejudicar o outro. Então, aqui, quando fala que não folga, não vou fazer esse folgar aqui, ó, mas quer dizer que, tipo assim, ele não aceita a mentira, mas sim a verdade. Porque não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, ó, é uma pessoa que não aceita mentira, mas sim a verdade. Ou não aceita mentira, mas a verdade. Certo? Então, não folgar não é folgar, tipo, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não é sinal de folgar. Seria folgar no sentido assim, ó, tipo, eu tô tranquilo porque tô vivendo na mentira. Não, ele não aceita mentira. Tá? Então, ele não aceita mentira, mas sim a verdade. Posso fazer o sinal de sim ou só não aceita mentira, mas a verdade. Aí eu não preciso fazer o sim. Irmão, na parte da indecência eu me perdi. O que o irmão usou na indecência? Indecência, quando fala de indecência, é ato bom, atos bons ou atos indecentes. Então, quando fala não se porta com indecência, quer dizer que ele não trata, tipo assim, de qualquer maneira. Ele não vive de qualquer maneira, ele vive bem, ele faz coisas boas. Então, aqui nesse caso, não se porta com indecência, pratica coisas boas. Certo? Pratica coisas boas. Tá? Então, aí onde está escrito indecência, eu coloquei prática boa. Aí depois fala assim, ó, não foca a justiça, que foi o que eu expliquei, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Aí todas as coisas suporta, que é o som de suportar aqui. Aí daí para baixo vai ficar um pouco mais fácil. O que eu queria focar mais mesmo é no versinho 4 e no versinho 5, que fica um pouco confuso. O resto, na hora que eu estiver vindo explicando, eu já mostro para as irmãs, tá? Para não ficar muito puxado a aula para as irmãs aí. Então vamos lá primeiro, irmãs. Primeiro ao Coríntios. Lembra? Primeiro, posso fazer esse primeiro aqui, posso fazer esse primeiro, só que lembra que a mão ela tem que mexer, tá? Primeiro eu não vou fazer esse primeiro, é primeiro Coríntios, lembra o sinal de Coríntios? Esse sinal aqui, ó, primeiro Coríntios, capítulo 13, verso 1 até o 13, onde diz o assunto, a suprema excelência da caridade. Irmãs, suprema quer dizer superior, lembra que é superior? Aí eu posso fazer a suprema excelência da caridade. Posso fazer a superior e excelente, que é sublime. Já viu esse sinal aqui, ó? De tipo, ó, tipo de uma coisa meiga, uma coisa suave, uma coisa sublime. Então, ó, caridade. Tá? Aí eu vou fazer a suprema excelência caridade ou a suprema excelente caridade ou a suprema ou a importância e maravilhosa caridade ou a caridade importante e superior. Várias coisas eu posso fazer nesse tema, tá? Eu opto em fazer a sublime caridade. Então, ó, a sublime e suprema caridade. Então, ó, sublime, suprema caridade. Ou superior. Lembra daquele superior também que é esse aqui, ó? Porque esse sinal, dependendo da situação que eu faço exaltar. Mas eu posso fazer também, ó, caridade. Porque essa sublime e excelente está querendo dizer que ela é superior, suprema. Lembra da suprema? Suprema quer dizer que ela está acima. Ela está acima de todos. Tá? Então, ó, a suprema excelência da caridade ou a caridade suprema e excelente. Tá? Aí as irmãs podem, alguns ficam presos nessa sinalização de vir primeiro a caridade, depois ela ser suprema e depois ela vir excelente, ou outros ficam presos que ela é excelente, suprema, o que? A caridade. Tá? Então todas essas as irmãs podem usar. Tá? Então, como é um estudo prévio, eu posso pôr o que é mais importante primeiro, que é a caridade. Então, ó, a caridade, ela é suprema e superior. Tá bom? Então vamos lá, porque senão a gente fica aqui a noite inteira pensando só nesse tema aqui, vai ter um monte de estratégias. Mas vai anotando as que as irmãs acharem mais confortável para vocês fazer, as vocês façam, tá bom? Aí Paulo, ele explica.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Irmãs, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu posso fazer o sinal de ainda, mas também posso fazer o sinal de mesmo, tá? Então, ó, mesmo que eu, ó, tivesse a capacidade de falar nas línguas aqui da terra, das pessoas todas, e também daqui, ó, do céu, e não tivesse caridade, caridade, eu seria comparado com o quê? Como ferro. Soa ou vou mostrar a cena. Exemplo, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens. O que é falar a língua dos homens? Ainda que eu fosse capaz de todas as linguagens aqui da terra falar ou tem esse sinal de línguas. Ainda que eu falasse as linguagens aqui, ó, ou todos os idiomas, que esse sinal aqui também, irmãos, ó, já viram aquele sinal de várias nações, tribos e nações? Eu posso usar esse aqui, ó, que é, lembra o sinal de costume? Tem um sinal de costume aqui, tem um sinal de costume aqui. Eu posso fazer aqui tipo de várias línguas. Aí eu faço sinal aqui também, tá? Então tá falando se eu tivesse conhecimento de todas as línguas aqui da Terra. E tá falando das linguagens da Terra e também dos anjos. Aí eu posso pôr terra, pessoas aqui, linguagens diferentes, e eu conseguisse falar, e também daqui, ó, do céu, a dos anjos, se eu conseguisse falar todos. Posso fazer isso, que daí eu fico preso ao que está escrito, mas eu posso só sinalizar igual eu fiz. Posso fazer isso também, tá? Eu normalmente, quando eu faço essa palavra, quando eu falo, ainda que eu falasse a língua dos homens, eu falo assim, ó, mesmo que eu tivesse o dom de línguas e conhecesse as linguagens aqui, ó, de todas as pessoas e falasse todas elas aqui, também as do céu, dos anjos, eu falasse, e se eu não tiver a caridade, e aí? Eu seria comparado com o quê? Com um ferro que, ó, bate e some o barulho. Ou um sino, aí eu vou desenhar o sino da igrejinha católica. E vou bater, ó, pam, pam, pam. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Por quê? Qual que é a finalidade do metal e do sino? Quer dizer que, tipo, faz aquele barulhão, mas logo desaparece. Então é isso que é a finalidade que está falando aqui nesse verso primeiro. Sumiu. Já viram esse sinal aqui, ó? O som vem, mas ele, ó, some, ó. Some. Certo, irmãs? Vamos lá. O verso 2. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então, verso 2. Ainda que eu tivesse o dom, e mesmo que, ou ainda que eu ó, tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, aí eu vou usar esse aqui, ó, de segredo, ó, todos os mistérios do céu, tá? Conhecesse toda a ciência e todo o mistério e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé. Então, ó, de maneira. O que é de maneira?
fé que seja capaz. Uma fé que seja capaz. Deixa eu voltar aqui no versinho. E conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Toda a ciência, lembra que eu comentei com as irmãs que eu não vou usar o sinal de ciência? Quando eu falo assim, ó, que eu conhecesse, ó, todos os mistérios e também tivesse a sabedoria e a inteligência acima de todos, porque a ciência é isso, ela está acima de todo mundo, é a ciência, então eu não vou usar como ciência. Mesmo que eu, ó, tivesse o dom de profecia, também, ó, conhecesse todos os segredos e também tivesse sabedoria inteligentíssimo e não tivesse a caridade, deixa eu aceitar o irmão aqui. Aí diz que está falando, tá, irmãs? Aí depois fala, conhecesse todos os mistérios e tivesse toda a ciência, eu vou usar sabedoria superior e ainda que eu tivesse a fé que fosse capaz de quê? De nos montes aqui, ó, transportar. Aí que eu vou fazer, ó, monte aqui, ó, e acontecesse, ó. Porque eu não vou fazer esse monte muda de lugar. Porque tem uns que usam esse sinal de monte faz esse mudar aqui, ó. Só que esse mudar é tipo assim, ele como se ele fosse girando. Mas esse mudar é o quê? Mudar, de mudança. Tirou daqui e pôs pra cá, ó. Um monte ele, ó, mudar. Ou um monte aqui, ó, ele, ó. E puxa ele pra cá. E ele vem vindo aqui, ó, tremendo e muda ele de lugar. Certo? E não tivesse caridade, nada seria. Aí eu termino assim, ó. O nada seria, tipo assim, ó. E, tipo, o que adiantou? Aí eu tô sendo natural. Então, ó. Tipo, o que adiantou? E não tiver caridade. Adiantou nada. Aí eu vou ser bem natural nesse momento. Tipo, sabe quando você fala assim, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, a pessoa fala assim, aí? Tipo, que vantagem tem nisso? Aí eu vou expressar essa expressão, ó. E meu filho, e aí? Se você não tiver caridade, adiantou nada. E aí depois fala, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E aí o que eu vou fazer? E se eu, dinheiro, dividir aqui, ó, ou minha fortuna, minha riqueza, eu pegar aqui, dividir, ó, dividir para as pessoas pobres, ou o meu corpo aqui, ó, eu pegar ele e jogar lá no fogo, e lá no fogo ele, ó, acabar, ou vou pegar eu aqui, ó, lembra que eu falei no testemunho do corpo, ó, derreter e eu morrer? E não tiver caridade, não adiantou nada. Aí fala, e não tiver caridade, nada disso me aproveitaria. Aí eu vou fazer, aproveitou o quê? Aproveitou o quê? Posso fazer o sinal de aproveitou o quê? Mas eu já nem usaria o sinal de aproveitou o quê? Eu faria o quê, ó? Deixa eu só acertar aqui. Aí eu faria isso. Eu não ficaria preso ao português sinalizado ou o que está sendo falado, mas à informação que está sendo falada. Nesse momento eu fico preso na informação. Nada disso se aproveitaria. Eu posso fazer, se as irmãs quiserem. Então, ó, essas coisas vai aproveitar o quê? Essas coisas que eu fiz, aproveita o quê? Nada. Eu poderia fazer esse sinal? Nada. Isso, aí você teria que fazer aproveitaria nada. Aproveitaria nada. Como? Tipo, isso também, tipo, ó, aproveitou? Nada. Tá? Aí eu posso fazer, tá? Aí veja que a gente não ficou preso na palavra, mas no sentido dela. Aí eu fico preso no sentido da informação, não na palavra em si, tá bom? Aí depois fala assim, ó, a caridade é sofredora. Quando eu falo que a caridade é sofredora, aí, irmãs, é o grande segredo. Porque a pessoa que tem o dom da caridade, ele suporta tudo.
Tá? Porque quando fala assim, irmãos, a caridade é sofredora, não é aquela pessoa coitada que está sofrendo, mas no sentido de tipo assim, ó, eu ofendo a irmã fica quieta, porque você tem caridade. Então você suporta tudo. Então nesse caso sofredor, eu não vou usar o sinal de sofre. Posso usar também. Eu vou fazer que ele sofre, mas ele fica quieto. Porque quando fala que a caridade é sofredora, não é no sentido de ser uma pessoa que é pobre, que está passando necessidade, que é uma pessoa sofrida na vida. O sofredor nesse sentido é tipo assim, o irmão, a pessoa vem, te ofende, te humilha e você fica quietinho, não fala nada pra ele. Então você suportou o sofrimento calado, você não foi contra ninguém, você não revoltou contra ninguém, então você foi sofredora. Então, nesse caso aí, eu vou usar o sinal de suportar. Ó, sofrimento suporta calado. Só que daí, por que eu fiz só suporta tudo? Porque na hora que o irmão tá lendo, a caridade é sofredora. A pessoa que tem a caridade suporta tudo. Certo? Ou a pessoa, ela que tem o dom da caridade suporta tudo. Tá? Mas aí no caso, só você colocar a pessoa que tem a caridade suporta tudo. Aí fala. Também não se numa pregação que o irmão prega muito rápido, não dá nem tempo. Você tem Sim, que. você já tem que enxugar o Né? máximo que você conseguir, né, na informação levando clareza. Tá? Então, dessa forma que eu mostrei para as irmãs, é uma forma que eu vou já ser objetivo, mas eu vou levar a proposta do que está sendo lida. Tá? É uma forma de das irmãs ver com mais clareza. Tá? E aí fala, a caridade é sofredora. Então, a pessoa que tem a caridade suporta tudo. É benigna, é uma pessoa boa. Porque lembra que benigno é ser bom? Não é invejosa. Não tem inveja. Lembra do não tem inveja? Que é esse sinal aqui, ó. Inveja. Então, ó, não tem inveja. A caridade não trata com leviandade. Tem responsabilidade. Lembra que eu expliquei para as irmãs que a pessoa que não trata com leviandade é uma pessoa que não trata com responsabilidade, mas é uma pessoa que tem responsabilidade? Eu vou ficar preso à informação. A pessoa que tem caridade suporta tudo. É uma pessoa boa. Não tem inveja. Tem responsabilidade. Não se ensoberbece, não se ensoberbece, então não é soberba, não se ensoberbece, não se porta com indecência, pratica coisas boas, não busca os seus próprios interesses, é uma pessoa que preocupa em compartilhar e ajudar. Uma pessoa que preocupa em compartilhar e ajudar. Tá? E aí fala, não busca o próprio interesse, não se irrita, não se ensoberbece, não fica nervoso, não se irrita e não suspeita mal. Maldade não tem. E aí, então, como que ficaria do verso 4 até o verso 5? Presta atenção, ó. E aí depois, tá? E ou jamais. Tá? Deu para as irmãs entender o verso 4 e o verso 5? O mais complicado dessa palavra que eu acho é o verso 4 e o 5, depois lá embaixo quando fala vendo sobre o espelho em enigma, mas eu acho que aqui é uma das passagens que é um pedaço mais difícil. Pode falar, Maneide. Como que é o sinal do jamais, que eu não vi direito? Aqui, ó, a mão em Y, fazendo aqui, ó. Jamais. Isso, a mão em Y, jogando para baixo. Jamais. Isso. Aí fala assim, ó. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. É uma pessoa que não aceita, ó. Não aceita mentira, mas a verdade. Então, ó, não aceita mentira, mas a verdade. Então, ó, não aceita mentira, mas a verdade. Certo? E aí depois fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu vou fazer, então, ó, todas as coisas sofre, crê, espera. Aí eu vou pôr esse esperar de esperança, não esperar de tipo, espera aí.
É esse esperar aqui, ó. Então, ó, todas as coisas sofrem, suportam.